Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao ConsciencioCast. Hoje é uma noite muito especial. Estamos aqui em 4 integrantes do projeto ConsciencioCast e hoje estamos iniciando uma nova etapa, um novo modelo do ConsciencioCast. É um projeto que já está há quase 3 anos em andamento. Até hoje a gente fez esse projeto nas redes sociais, no modelo online, e hoje então é o nosso primeiro episódio aqui nesse formato presencial. Então a gente está aqui numa sala, todo mundo junto aqui, e a gente convida vocês a acompanharem com a gente esse projeto que vai acontecer às terças-feiras à noite, toda semana. Então, estamos nós 4 aqui, mas antes disso eu queria dar alguns recados importantes, alguns avisos iniciais. Em primeiro lugar, o ConsciencioCast é um projeto da ACIP. A ACIP é uma instituição sem fins lucrativos da Conscienciologia e estuda prioritariamente os assuntos vinculados ao parapsiquismo, ou seja, são os estudos do sexto sentido, os estudos de percepções e de realidades que vão além da matéria. Então, a gente vai estar sempre abordando assuntos correlacionados a essa temática aqui no ConsciencioCast. E, além disso, eu queria comentar também os meus agradecimentos à CCIA Imóveis, que é o nosso parceiro aqui que está cedendo esse lugar maravilhoso para a gente, essa estrutura aqui. A CCIA Imóveis está há 35 anos no mercado de Foz do Iguaçu e região. E para vocês que querem entender um pouco mais aí, seja da CIP, da Conscienciologia ou da CCIA Imóveis, a gente vai colocar os links ali na descrição. Vocês podem acessar ali site, rede social e tudo mais. Beleza? Então, pessoal, eu sou o Leonardo Schneider, eu sou um dos hosts aqui desse podcast e eu estou aqui hoje com mais 3 integrantes do projeto e já jogo a palavra aqui para eles para que se apresentem rapidamente. Bom, então, Léo, começou a conversa e queria falar que estou feliz de estar aqui no ConsciencioCast, nesse novo formato. Como você falou aí, o ConsciencioCast ele começou lá em 2020, na pandemia, num formato mais amador e muito legal de estar aqui de um formato mais profissional, a gente poder conversar sobre os assuntos da Conscienciologia. E a nossa ideia é trazer os assuntos da Conscienciologia de uma maneira que todo mundo possa entender, uma maneira interativa, uma maneira leve, realmente no nosso debate aqui. Então eu sou o Eduardo Lara, eu estive presente nas outras temporadas e agora estou aqui nesse episódio para a gente dar início a essa nova fase do ConsciencioCast e estou feliz aí de estar do lado dessa galera boa. E vale lembrar que foram mais de 60 episódios na modalidade. 67, se eu não me engano. 67, se eu não me engano. E assim, tá disponível nas plataformas aí, Spotify, YouTube. Quem quiser acessar, pode acessar lá para ver o que a gente andou fazendo nesses últimos anos, né? Exato. E agora, assim, para comemorar esses 3 anos de ConsciencioCast, a gente recebe um desafio maior, né, Eduardo? Que é Exatamente. começar um novo formato aqui Porque é do muito bom, ConsciencioCast. né? Que a gente, nesse formato, a gente consegue debater olho no olho. Por mais que esse formato online ele ajuda pessoas de diferentes lugares a conversarem, enfim, a gente interagir, mas o presencial é muito bom, né? Porque a gente consegue um debate aqui, um bate-papo olho no olho, que a gente consegue aprofundar muito mais. Não tem aquilo, travou a internet, não conseguiu falar, o outro está do outro lado, então a gente consegue aqui dar uma nova cara e realmente profissionalizar o ConsciencioCast. Então, muito bacana e vida longa o ConsciencioCast. Muito bom. E parabéns aí por ter, pô, liderado aí esse projeto por É, esses últimos anos e agora vamos em frente aí agora tá com para. vocês aí. Valeu. Bom, gente, eu sou Alexandre Pereira, sou voluntário também desde aí do ano 2000, professor de Conscienciologia há muitos anos e também trabalho e atuo nessa parte de divulgação da Conscienciologia pela internet. Comecei ali pelo Consciência Lúcida e também pelo canal Dimensão Mental. Então, é um prazer estar podendo fazer mais uma iniciativa aí pró-Conscienciologia. Bom, então também é uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriel Pontieri e eu tô aqui basicamente porque eu fui convidado, né, para integrar essa equipe aí fortíssima do ConsciencioCast, um projeto que a gente já estava querendo, né, trazer há um tempo, então tinha realmente esse novo projeto aí do Eduardo, então eu fico muito feliz de estar aqui. Eu sou voluntário aí da Conscienciologia também faz mais de 10 anos. E sou pesquisador, tanto na ciência convencional quanto na Conscienciologia. Então, eu faço essa oscilação
digamos, quanto ao objeto de pesquisa e encontro na Conscienciologia aí um ambiente legal para eu pesquisar a respeito de algumas coisas que eu não consigo pesquisar na ciência convencional. Então, é isso que me traz aqui. Até pegando um gancho já disso que você trouxe, de achar essa interseção entre os estudos da Conscienciologia e o que você vem estudando na ciência como aluno de medicina, né? Está quase se formando em medicina. Então você, quer dizer, você está em contato com a academia, por um lado, com a ciência bem tradicional, mecanicista, e você, por outro lado, já voluntaria aí na Conscienciologia há 10 anos, né? Então, como que você vê assim essa relação entre a ciência, o objeto de pesquisa da ciência convencional, vamos chamar assim, e a proposta da conscienciologia de ser um estudo técnico, um estudo científico sobre algo que não é tão objetivo, ou seja, que é mais abstrato ou mais subjetivo. Como que você vê essa questão, essa correlação entre as duas formas de se fazer pesquisa? Não, legal. Então acho que é isso. Inclusive, eu já vou falar um pouco aqui, eu já trago para o debate, já chamo vocês aí. Mas é que basicamente, acho que o que realmente diferencia, né, o processo da conscienciologia da ciência convencional, e aqui é onde, por isso que eu faço esse complemento, é que a ciência convencional, e quando a gente fala ciência convencional, a gente está falando da ciência cartesiana, né, a ciência que tem um método científico bem estabelecido para encontrar conhecimentos confiáveis. E um dos grandes pilares aí, realmente, do método científico é você ter um distanciamento do objeto pesquisado, né? O pesquisador está distante do objeto pesquisado justamente para que ele não interfira naquele objeto e não faça com que o experimento seja invalidado por vieses, né, do pesquisador. Então, eu acho que para muitas... Você pode dar um exemplo disso, assim, como que é essa interferência do pesquisador? Não, sim, por exemplo, o pesquisador ele tem uma crença a respeito de, por exemplo, de algum fenômeno. Vamos supor, eu vou estudar a respeito vou trazer um pouco para o lado da medicina, né? Eu vou estudar a respeito de uma doença, né, específica. E eu, dentro do meu consultório, vamos supor que eu trate uma determinada doença, né? Então eu quero fazer uma pesquisa de epidemiologia na cidade e tal. Se eu não eliminar alguns vieses, deixando bem claro o método que eu estou utilizando, que é um método que em qualquer outro lugar pode ser aplicado, eu posso tender a ter resultados favoráveis ao meu viés, que é, por exemplo, afirmar que uma determinada doença é grande na cidade e eu vou atender aquela doença. Ou seja, você não vai fazer a pesquisa para efetivamente saber o resultado, você vai adequar a tua pesquisa para chegar no resultado que você quer, né? Isso, e esse drama aí rola muito também, por exemplo, na antropologia, né? Nessas ciências que envolvem outros seres humanos. Então, surgiu esse drama justamente nesse sentido, que era para você, por exemplo, fosse estudar um povo, você trouxesse o menos sobre você naquele povo para você ter um distanciamento para conseguir Uma isenção, uma né? isenção, para ser isento. E aí, nesse quesito, quando o objeto de pesquisa é você mesmo, isso meio que né, dá um bug, digamos assim, na ciência, né? Porque como é que eu vou me distanciar de mim mesmo, né? Então eu posso buscar respostas sobre o ser humano, buscar respostas sobre coisas que têm relação com a minha personalidade, mas sobre a minha personalidade em si, sobre as minhas questões subjetivas, aí realmente tem um limiar ali, tem um limite onde a ciência convencional não chega, e aí é onde eu acho que é onde entra a conscienciologia como proposta, de você estudar você mesmo, né? Então, daria para dizer que uma das principais diferenças aí entre a ciência convencional e a conscienciologia seria justamente o objeto de pesquisa. Eu acho que é Enquanto o objeto de pesquisa da ciência convencional é estudar algo fora, ou estudar um objeto externo, a conscienciologia ela vai ter o foco no estudo de si mesmo. Sim, porque por mais que grande parte da ciência, né, e da filosofia e de outras linhas de conhecimento tentam estudar a consciência em si, que é o que a gente chama de consciência, nunca é a própria consciência, é a consciência genérica, né, dos seres humanos como um todo, né, o que a gente compartilha em comum. E deixa eu interrompendo aqui um pouquinho.
Eu queria trazer um pouco da opinião do Alexandre sobre isso, porque assim, o Alexandre ele tem um canal no YouTube que fala da dimensão mental, que basicamente o que você estuda lá é sobre a EQM, ou seja, a experiência de quase morte. É um tipo de experiência aí que existem milhares, milhões de relatos espalhados pelo mundo, e é um tema interessante, né? Porque a EQM, apesar de ser experiências bastante subjetivas que acontecem ali na vivência de quem está passando por aquilo, está aumentando muito o interesse da própria ciência e da medicina para entender um pouco mais sobre esse fenômeno que acontece quando a pessoa passa ali pela experiência de quase morte, né? Sim. Então, assim, para a pessoa entender o que é uma experiência de quase morte, uma pessoa que passou por um trauma, uma queda, um choque, um afogamento, e naquele momento de angústia, onde teoricamente o cérebro da pessoa está se desligando, está desligado, em vez dela simplesmente ficar ali apagada, ela começa a ter fenômenos que são, a princípio, que ninguém acharia que teria. Então, uma pessoa ela se vê fora do próprio corpo, ela se vê passando por um túnel de luz, ela vem encontrando um ser, às vezes um parente falecido. Enfim, tem uma série de ocorrências nessa experiência de quase morte. Os médicos, falando a parte de ciência, falando de medicina, o médico o que ele pensa? Não, isso aqui é alucinação. Como é que alguém está morrendo fala que escutou que na hora da cirurgia lá o que estava acontecendo? Não. Só que a medicina ela não consegue negar, dizer que aquilo ali é alucinatório, que é fantasioso. Por quê? Porque os relatos eles são muito coesos, eles são muito precisos. Então, agora, muitos médicos também têm o seu viés, às vezes, religioso. Ah, sim. Então, como é que o médico vai falar, não, existe vida após existe saída do corpo? Não, mas a minha religião não acredita nisso. Mas ele é médico. Tem outros, por outro lado, outras pessoas que são mais abertas, que já entendem que certos fenômenos, certos relatos, por exemplo, em ambulatórios, em locais ali que eles estão sendo monitorados, já bate muito e não tem como falar que aquilo é um processo de delírio, um processo de fantasia. Então, qual que é o viés também de quem quer estudar a experiência de quase morte? Como é que ela lida com isso? Porque o olhar religioso, se a gente for olhar assim, ele pode dar o viés que ele quiser, ele pode negar, ele pode afirmar. Então, na própria experiência de quase morte, tem certo, vamos dizer assim, tem certo contrafluxo, tem certa dificuldade dentro do próprio meio ali por não aceitar aquilo. Vocês viram que teve agora aquele podcast sobre religião e ciência, que Ah, foi tá. quase Um 11 horas, debate né? de 10 horas e meia lá. Sobre evolucionismo e criacionismo. Né? Então, e tem gente ali que da área religiosa que tem até um viés científico, que ele fala o porquê quer estudar, né, dinossauros, querem todo enviesar. Para uma crença pré-existente, né? Seria o que Esse o Gabriel daí explicou, viés, né? Exatamente, por uma crença ele viés do quer enviesar. pesquisador, né? E sabe uma coisa que eu queria também escutar um pouco do Eduardo aí, porque assim, o que eu entendo de experiência de quase morte, né? A pessoa tá passando ali por uma situação traumática, um acidente, enfim, ela passa por uma situação extrema, e aí ela vai ter então um choque, um impacto ali, e ela vai ter uma experiência fora do corpo. Então, a pessoa passa por um acidente e ela, de repente, na maioria dos relatos, né, Alexandre, as pessoas falam que vem o próprio corpo e daí depois desencadeiam outros tipos de E o experiência. próprio socorro, às vezes, médico. Vem a ambulância chegando ou o médico ele na mesa de cirurgia ali, né? E muito importante a gente falar só que muitas vezes dessas vezes, na verdade, a maioria dessas vezes, quando tem um suporte técnico ali, dá pra atestar que realmente tá em morte clínica mesmo. A pessoa, ela não Sim. tá, tipo, realmente Tem até não tem não sei se vocês batimento. viram uma série no Netflix, o nome da série é Vida Após a Morte. Ah, tem o primeiro Sim. episódio. E o primeiro que- episódio, que- pra ser sincero, eu não gosto. Essa série em si. Tem alguns episódios que eu não gostei muito, mas o primeiro e o quarto foram os que eu mais gostei. Eu O tenho a primeiro e mesma o opinião. último. O primeiro e o último. O primeiro é sobre a experiência com as mortes, que eu achei muito interessante. E o último, eu não esqueci, eu esqueci o que é agora. É de Mas... reencarnação. Era uma sobre vidas passadas. É, Que o menininho lá veio, ele lembra da Vários Segunda relatos. Guerra, que ele Não, tava. e tem um menino também, bem esse, e um dos meninos também fala assim, ele 4, 5 anos de idade, fala, eu tenho saudade da minha outra mãe e tal. Ah, como assim outra mãe? Tal. E aí foram Bem investigar. jovenzinho. Né? E ele vai lá e lembra exatamente e encontra quem é a outra mãe e tinha realmente tido um filho que faleceu há pouco tempo. Esses casos realmente Então, são... são muito acachapantes, assim, né? E aí, sabe o que eu queria entrar no assunto aqui, Eduardo? Porque é o seguinte: então a pessoa ela vai passar por uma situação absolutamente extrema lá, um acidente, ela realmente, como o nome diz, ela quase morre, Uhum. pra chegar no final das contas e ela descobrir que existe experiência fora do corpo.
Então, muitas vezes, inclusive nesses relatos, né, Alexandre, a gente percebe assim que é o antes e o depois da experiência quase morte, porque o que que acontece? A pessoa tá vivendo a vida dela completamente aquela vidinha padrão, meio robotizada até, né? Ah, acorda, trabalha, come, dorme. Então, ela fica nessa rotina. Então, quando ela passa por uma experiência de quase morte dessa, Muda a ela vida. muda a vida dela, porque ela vê, pô, peraí, não é só isso a vida, né? E aí eu lembro de um relato que você trouxe de como que foi a tua primeira experiência fora do corpo lá. E assim, ó, só pra fazer o gancho antes de você entrar pra resposta, que, pô, não precisa a gente passar por uma experiência dessa pra descobrir que existe Exatamente. experiência De fora do quase corpo, morte, né? né? Pô, quer dizer assim, pra eu descobrir se existe experiência fora do corpo, Só eu vou vou quase bater meu morrer. próprio carro lá pra quase morrer? Não. O que que a gente pode estar fazendo e aonde que a gente pode investir? O que que a gente pode estudar para que não seja necessário a gente passar por uma situação tão extrema dessa, né? Não, eu acho que é interessante a gente pensar que é exatamente o que a gente se propõe aqui na Conscienciologia é conseguir estudar essas questões que a gente chama, que a gente entende como espiritualidade ou questões extrafísicas que a gente chama até na Conscienciologia de uma maneira é, científica, de uma maneira prática, não de uma questão simplesmente religiosa, como a gente comentou antes. Você fala assim, por exemplo, Mística. pô, mística, ah, eu acredito nisso porque é assim. Ah, não, porque alguém me disse. Não, a gente usa técnicas para de fato conseguir estudar e, como você falou, poder antecipar essas questões de, não preciso ter uma experiência de quase morte ou ter um trauma, como o Alexandre comentou, para ressignificar minha vida. Porque até um dado importante que, se a gente parar para pensar, o maior medo das pessoas na humanidade é o medo da morte, né? Que é a tanatofobia. Então, as pessoas passam pela vida toda com esse medo. Então, na conscienciologia, a ideia é a gente conseguir estudar essas questões extrafísicas de uma maneira científica. Mas, Ó, mas só um pouquinho, esse é o poder também do conhecimento, porque fala assim, por que as pessoas muitas vezes não têm? Porque elas nem sabem que existe, elas não sabem nem que existe experiência fora do corpo. Então, infelizmente, ó, a EQM tem que vir como uma medida assim, drástica, quando a pessoa não sabe que existe. Agora tem casos raros, por exemplo, não sei se vocês viram, acho que não me engano, acho que ele chama Lindbergh, um dos primeiros que atravessou o Atlântico por avião, lá na década de 20. Ele estava ali depois de quase 24 horas pilotando o avião para não cair no sono, numa névoa, de repente, quando ele se dá conta, ele está olhando o avião dele de fora do corpo. Ele vendo, inclusive, o chamado cordão de prata, que é aquela ligação energética no corpo dele, ele ficou vendo de cima. Ele falou, mas eu tô ali embaixo. Isso é um Então, relato famoso? é um relato, porque ele estava assim, ele tava olhando para o horizonte depois de 20 e tantas horas pilotando. Foi um dos primeiros a atravessar o Atlântico de avião. E ele estava assim, né, olhando para o horizonte, sabe, aquele olhar perdido, tentando não dormir. E de repente, quando ele se dá conta, ele se vê de cima. Então, relatos assim na própria humanidade tá cheios, mas Desde a antiguidade. Né? desde a antiguidade, mas é tão pouco e as pessoas nem para elas saberem que existe experiência fora do corpo. Por isso que às vezes tem que ter uma medida dessa. E por isso que é tão importante o trabalho que a gente faz, de esclarecer, de falar, ó, gente, existe isso, vamos praticar. E é sempre importante falar desse contraponto, porque senão a pessoa pode falar assim, pô, mas tá tanta gente tendo EQM, experiência de quase morte, e muda a vida da pessoa, pô, então eu vou fabricar um acidente aqui Tem muito aquela pra crença eu, pra também. eu ter essa expansão de consciência, né? Mas quer dizer, o ponto é justamente esse, não precisa passar por essa situação extrema, né? Existem meios de você alcançar a experiência. E também não precisa ficar 24 horas acordado, né? Pra se descolar do corpo. Então, e o que é legal do que a gente fala aqui é exatamente dessa questão da experiência que você falou, que é não acreditar em nada. Até acho que a gente fala muito na Conscienciologia, quem participa de qualquer curso, palestra, vê assim, não acredita em nada, tenha as suas próprias experiências. E aí o meu caso foi assim, porque eu venho de uma família que sempre teve essa questão mística, sempre questão do espiritismo, de religião, mas sempre querendo estudar essas questões de espiritualidade como um todo. E aí, quando eu conheci a Conscienciologia, aquilo fez muito sentido para mim, e o lugar que eu comecei conhecendo a Conscienciologia foi o IPC, que é um instituto de projeção, que estuda a projeção fora do corpo, né? Que é exatamente todas as noites, quando a gente dorme, a nossa saída digamos assim, do espírito, isso foi em Porto Alegre. em Porto Alegre, em 2011, 12, mais ou menos. Porque vale a pena comentar isso também, que a Conscienciologia tem essa instituição que é especializada nesse estudo de experiência fora do corpo e que tem aí em todas as capitais do Brasil e várias outras cidades. Porque se a gente parar para pensar, a conscienciologia em si seria a ciência que estuda a própria consciência, como foi comentado antes. Mas tem várias especialidades dentro da conscienciologia, várias especialidades que a gente pode estudar. E essa instituição dentro da conscienciologia, que é o IPC, que eu fiz meus primeiros cursos, estuda muito com esse viés da projeção, que seria essa saída lúcida fora do corpo. Então, assim, todas as noites, todo mundo
quando dorme, sai do corpo. Essa é a nossa Essa é a teoria, né? realidade. Que realmente todo mundo tem essa capacidade, Todo né? mundo tem essa Nem capacidade. todo mundo passa por uma IQM, mas todo mundo, em tese, sai do corpo. A questão é realmente ter lucidez, de lembrar, Exato, né? e muitos não têm lucidez. E quando eu comecei a estudar Conscienciologia e vi essa questão da projeciologia, sabe que pra mim eu falava assim, pô, eu admito essa questão da projeciologia, faz sentido da projeção fora do corpo, mas isso está muito distante, acho que eu nunca vou vivenciar isso. São Tá? pessoas selecionadas. que Deve tem ser, esse- não, isso aqui, pô, eu nunca tive, eu não lembro, eu não Não, sei. até porque, assim, fazendo um gancho nisso, muitas religiões que têm pessoas que têm essa capacidade meio inata, elas são vistas como pessoas que têm o dom, ou pessoas iluminadas, Escolhidas. ou pessoas escolhidas, né? Médium, né? Então a gente tá propondo aqui, ó, isso aí fica o recado pro pessoal que tá assistindo. A nossa proposta aqui é que qualquer pessoa consegue sair do corpo. Qualquer pessoa consegue vivenciar esse tipo de experiência, né? E aí, no meu caso, eu tava participando de um curso, eu falei, cara, isso aqui é distante pra mim, mas eu vou aplicar as técnicas que estão propondo aqui de projeção. E eu apliquei e eu tive uma experiência que foi muito marcante pra mim. Porque eu saí do corpo e vi meu próprio corpo ali dormindo. Olhei com a mesma lucidez que eu tô aqui, eu vi meu corpo dormindo e falei, cara, como assim? Mas só, desculpa te interromper, mas isso foi fruto de muito esforço, pelo que você falou, né? Não, É, não foi um negócio Não, natural não foi pra você. natural. Eu estudei, apliquei as técnicas propostas dentro do curso e apliquei, mas sem expectativa. E eu saí do meu corpo e vi. E eu vi as coisas acontecendo na sala, todos os detalhes, e o meu corpo ali deitado dormindo. Daí eu percebi, e aí que é a grande questão da experiência, né? Porque ninguém precisa me contar. O Alexandre pode. Porque se eu chego aqui numa conversa, conheço o Alexandre e falo, pô, o Alexandre é um cara que fala bonito, um cara legal, tá me falando que existe a projeção. Eu posso até acreditar, mas não vai adiantar. O que vai adiantar? O que foi marcante Pode para mim até no teu caso, pode até fazer sentido a fazer sentido. ideia. Ah, 1 mais 1 é 2. Ele faz sentido É. pra você, é lógico A pra você essa vivência é ideia. outro lance, né? Mas a vivência É. muda tudo, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu agora entendi que eu não sou o corpo físico. Então, aquela hipótese que eu já considerava, eu percebi que eu não sou o corpo físico. Se eu estou conseguindo pensar, raciocinar, agir com lucidez e o meu corpo físico está ali dormindo, então eu não sou meu corpo físico. Então, E, Eduardo, vamos explorar um pouco mais essa experiência aí? Você falou ali, não, eu tava lá, eu saí do corpo e eu percebi que eu não sou só o corpo físico. Mas comenta um pouco mais sobre isso, assim, tipo, como que foi na hora lá pra você chegar nessa conclusão? Isso veio uma emoção junto de você, tipo um eureka, tipo, Veio uma caralho, o que eu tô emoção. vivenciando? e ela não durou mais tempo a experiência, porque eu até fiquei muito eufórico e acabei voltando pro Ficou corpo. empolgado. Isso é uma coisa importante, né? Até se quiser comentar aí, Alexandre, desse aspecto emocional e o que isso influencia ali, né, na saída do corpo. Não, eu acho mais do que isso, inclusive, porque essas experiências, elas são reveladoras sobre a sua própria realidade, sobre quem de fato você é. Então, por exemplo, eu lembro na adolescência, lá, aquelas coisas de adolescente, tem aquelas crises de autoestima, sabe aquela fase pra baixo, né? Aí um dia eu tive uma experiência a gente chama de você olhar para si mesmo, que tem lá o nome técnico de autobilocação, quer dizer, é como se você estivesse em dois locais ao mesmo tempo. Seu corpo tá ali, você tá olhando para ele. Eu me peguei olhando pro meu rosto, olhando pra minha face, sabe, admirado, com uma gratidão, falando, poxa, esse corpo aqui me dá tanta coisa, sabe? E um senso de amor próprio tão forte que de repente eu falei assim, aí eu me olhei e falei, peraí, mas eu tô me olhando? Como é que eu tô com esse senso de amor por mim mesmo, entendeu? Na época eu pensei, mas eu nem gosto de mim, sabe? Aí de repente eu parei e falei, não, mas é o meu corpo que tá ali. E aí eu fiquei nisso, eu voltei e eu falei, peraí, mas será que eu me gosto? Quem que de fato eu sou? Porque pra mim hoje eu tava numa fase assim muito, sabe, pra baixo. Então você vê, a experiência fora do corpo ela pode ser reveladora nesse sentido. Então muitas vezes você tem uma qualidade que você nem sabe, nem desconfia que tem. Você tem um potencial que você vai descobrir na experiência em si. Fora outras coisas que você pode ir fazendo e falando, caramba, eu consigo fazer isso aqui fora do corpo. Eu nem achava que eu era capaz. E isso é até legal, né? Porque eu tenho alguns amigos, por exemplo, que eles, quando ouvem eu, né, falando sobre isso, sobre a questão de sair do corpo, né, de ter projeção da consciência para fora do corpo, eles falam, pô, mas aí por que você quer ficar saindo do corpo? O negócio é aqui, você tá na vida, né? A gente precisa saber do que tá lá aí, mas é justamente do que ela traz de respostas pra gente, né? Amplia a visão. Tipo, até a respeito da vida, de como a pessoa entende a vida. E ela justamente dá resposta para aquelas
pessoa, essa experiência dá a resposta para aquelas pessoas que falam, né? Ah, não, a gente só vai saber mesmo isso aí depois que morrer, né? Isso tem, tipo, muito esse senso comum, né? De fala que, na verdade, a gente você tem o que você acha, o que eu acredito, e a gente só vai saber depois que morrer. A real que não, né? Não necessariamente. E aí tem uma outra questão interessante nisso, que é o seguinte, a pessoa, não, isso aí eu vou deixar pra ver depois que eu morrer. Mas você vai ver, a pessoa no final tem medo pra caramba da morte e, quer dizer, pra essa pessoa que supostamente tá dizendo que não tá nem aí pra isso, que vai deixar pra ver lá depois, às vezes isso tem um peso muito grande pra ela. Às vezes poderia mudar a vida dessa pessoa, mas ela, o próprio medo não deixa ela se abrir pra esse tipo de conhecimento, né? Não, se a gente pensar bem, por exemplo, todo mundo, no fundo, está em busca da verdade. A ciência quer entender a verdade do universo. A religião também está em busca da verdade. Todas as linhas querem entender isso. Agora, isso que é o legal da gente que trabalha aí com essa ciência da consciência. Por quê? Porque nós temos não apenas um cabedal de conhecimento, mas a gente tem a experiência. Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais. Por quê? Porque você pode falar, você acredita na vida após a morte? Aí um cristão pode dar uma fala, um taoísta fala outra coisa, um hinduísta, um ateu. Cada um tem a sua opinião. Agora, pergunta para alguém que já saiu uma experiência fora do corpo, numa experiência de quase morte. Você acredita? Fala, não, eu não acredito mais. Eu estive lá, eu vi por mim mesmo, aquilo é real. Mas ninguém precisa contar para ela, porque ela teve experiência. Então, quando a gente aplica a técnica, agora a pessoa que você falou tem que ter coragem, porque imagina se ela sair do corpo e fala, peraí, mas e se eu descobrir que aquilo que os meus pais me Tudo que eu contaram acreditei até hoje, cai mas por ficou terra sistema ou de- tá meio sistema de distorcido, e aí? crenças da Mas pessoa. eu queria saber o seguinte, a opinião do Alexandre é o seguinte, porque se você é um cara que pesquisa bastante tempo, e uma dúvida que eu já vi muita gente tendo, assim, quando fala de conscienciologia, fala assim, tá, mas se isso existe, por que que não faz algo no sentido para provar para o universo que existe? Por exemplo, vou fazer uma experiência que vou deixar alguma coisa dentro de uma sala e aí a pessoa vai descobrir. É o que muitas linhas tentam fazer, né? Por que que É o verdade. foco da conscienciologia, eu tenho algumas opiniões sobre isso, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, a nossa meta é autocomprovação, mas porque a gente ainda não existe também, tem um instrumento para provar para as pessoas, porque seria ótimo ter um aparelho, ter uma técnica universal que todo mundo sai do corpo, mas eu vejo que o ponto no nosso nível atual é, como nós não temos como comprovar, pelo menos pelos métodos científicos, né, Gabriel? Uhum, atuais. Atuais, metodologia. quer dizer, o paradigma, quer dizer, o sistema como a ciência acadêmica trabalha hoje, não dá para se provar nesse sentido. Pelo menos com várias instituições sérias. E vale a pena até aprofundar um pouco mais nisso, Alexandre, porque daí podem falar assim, pô, mas a ciência já está tão avançada, não consegue comprovar isso, mas lembrando que a própria ciência, ela sempre ao longo da história teve as suas limitações, e até pouquíssimo tempo atrás, a ciência nem conseguia detectar a existência de micro-organismos ainda. Então, quer Sim. dizer, porque a ciência não tinha descoberto a existência de micro-organismos, quer dizer que eles não tinham influência na vida humana? Não, eles tinham influência, mas daí era atribuído a outras questões, era atribuído a uma questão espiritual, religiosa, mística, porque a ciência ainda não tinha assim identificado ou detectado que existiam bactérias, vírus, micro-organismos que impactam na nossa saúde. Então, quer dizer, naquela época não existia uma comprovação disso. Hoje a gente tem uma limitação para comprovar esse tipo de questão que você está trazendo, Sim. mas pode ser que um dia Pode ser que um dia a gente tenha como máquinas que mexam, que evidenciem o processo das energias, por exemplo. Enfim, é possível, mas no momento atual, o que a gente dispõe? A gente dispõe de autoexperimentação, quer dizer, você aplicar técnica por você mesmo e chegar às suas próprias conclusões. Agora, o futuro, será que vai ter. O que a gente pode esperar disso? Mas sabe o que eu acho interessante nisso? É o seguinte, porque eu vejo que a Consciologia, ela traz algo à frente disso, algo mais inteligente no sentido assim, que a gente poderia falar que nós quatro aqui, nós somos pesquisadores da Conscienciologia, mas a gente está com um instrumento aqui querendo provar para o mundo que existe, como digamos assim, tentando criar um instrumento para provar. Mas eu vejo que isso, e até estudando a própria história da Conscienciologia, e se a gente vê outras linhas também, a própria parapsicologia, e no começo ali dos estudos do professor Valdo Vieira, a ideia até em algum momento foi seguir a parapsicologia, mas mudou o caminho, principalmente pensando o seguinte, o mais inteligente não é simplesmente chegar e falar assim, vou provar para o mundo que existe, porque se perde muito tempo com isso. Existem muitos estudos, você sabe muito bem disso.
Mesmo com os dados objetivos, você ainda precisa que a pessoa queira acreditar nos dados objetivos. Isso é... Então, assim, quanto Exato. tempo perderia, assim como a própria parapsicologia lá, que provou que existe telepatia e uma série de coisas. Isso não foi efetivo na prática. Então, o que eu vejo é, o mais inteligente da questão não é sim a questão da autocomprovação, e sim o quanto isso vai impactar para ajudar você a evoluir como consciência. Exato. E auxiliar as outras pessoas a evoluírem, que isso é o mais É, o inteligente. seu impacto no micro nas suas relações, né? O teu microambiente à tua volta. Isso é muito mais impactante do que você querer comprovar para o mundo inteiro, pro planeta inteiro, alguma E coisa. até ouvi uma história uma vez que comentaram comigo, eu não vou lembrar os detalhes agora, mas que comentaram que veio uma pessoa de fora que estudava muito essa questão de projeção, ou viagem astral, como chamam também, e vieram conversar com o professor Valdo, que era no Brasil aqui alguém referência em relação a isso. E aí a conclusão dessa pessoa falou, pô, você já está a alguns estágios, você está com outra mentalidade que eu tô. Porque enquanto eu tô aqui perdendo tempo ou investindo meu tempo tentando provar para o mundo que existe, você já está trabalhando com a projeção, ajudando outras pessoas, usando esse trabalho da projeção para algo superior do que A ficar... energia que ele está gastando para Perfeito. comprovar, você tem assim, formas mais inteligentes de usar essa energia em coisas que vão ser mais efetivas e que vão trazer mais resultado, né? E já existiram, inclusive, alguns experimentos, algumas pesquisas que eles justamente tentaram fazer isso, né? Aquele clássico do de Charles Start, na Mize, que ele, né, tentou fazer com que uma projetora que se Até declarava saísse do Vamos corpo. colocar assim, até para quem nunca ouviu falar. Um pesquisador acadêmico falou: ó, vamos pegar duas pessoas que saíram. Inclusive, tem até um detalhe que muita gente até eu me aprofundei nesse caso. A gente fala muito da Mize, mas sabia que teve o Mr. X antes? Ele foi o primeiro, foi um homem que tentou sair do corpo e não conseguiu. E depois ele descobriu que era o famoso Robert Monroe lá. Ele era o Mr. X. Ele não conseguiu. Aí a segunda pessoa que foi no laboratório foi essa Mize, que até hoje ninguém sabe quem é. E os números que ele colocou no teto aleatórios, ela saiu do corpo e conseguiu identificar. Aí você pode falar, pô, mas isso é uma prova irrecusável. Ela deitada, saiu do corpo, perto do teto, voando e enxergou. Só que aí alguns pesquisadores falam assim, não, existe uma possibilidade remota, mas dela ver no reflexo do relógio, não sei das quantas. E que o Charles Start teve 20 minutos que ele pegou no sono, ela poderia ter levantado. Então tem, né, tem então, uma lanterna que ela podia... então assim, sempre Então, é aquilo que a gente estava falando. Tipo, você pode até fazer um experimento e dar algum dado objetivo. Cabe ainda às pessoas, por meio subjetivo, aceitar o dado objetivo. e para Então, replicar também. para replicar, exatamente, tem esse lance que, né, na ciência convencional a gente precisa que seja falseável, né? Que você pegue aquilo e coloque em outras pessoas para você comprovar se aqui naquelas mesmas condições, e as pessoas são diferentes, então um vai conseguir sair do corpo, outras vezes não. E aí você percebe que a premissa da Conscienciologia ela já é diferente, porque enquanto a ciência está querendo justamente provar para os outros, a Conscienciologia está dando uma banana para isso. Não tá Quer dizer, interessado a em Conscienciologia comprovar é para o quê? ninguém. Inclusive, o que a gente sempre fala e recomenda em uma palestra, um curso que a gente vai dar, e aí fica o recado para vocês também, que é o seguinte, a gente está falando um monte de coisa aqui, pode ser que seja um monte de baboseira aí, entendeu? A gente recomenda que vocês nem acreditem no que a gente está falando e a gente não tenha pretensão de convencer ninguém. Não tenha pretensão de falar aqui que vocês saiam acreditando e replicando o que a gente está falando. A ideia não é essa. A ideia é justamente chamar a atenção. Quem vê, quem admite que isso aqui que a gente está falando faz algum sentido, quem admite que, pô, peraí, o que esses caras estão falando tem alguma lógica. Então você pega essa informação, tem muitas fontes aí que você pode estudar esse tipo de assunto, aí você vai ganhando um corpo de conhecimento sobre esse assunto, aí depois você aprende as técnicas, tenta aplicar as técnicas, tenta vivenciar isso, para depois de tudo isso você dizer, eu acredito nesse troço aí de experiência fora do corpo. Porque eu tive um... Porque eu vivenciei, eu estudei, eu apliquei técnica, eu vivi isso, que foi o caso que você trouxe aqui. E até pegando um gancho agora para dar mais uma aprofundada nessa questão, Eduardo, o que muitos podem se questionar na tua experiência, tá? Que também já vi gente falando isso. Tá, tudo bem, vocês estão falando de autocomprovação, aí você vai lá e diz que foi num curso lá no IPC, aplicou uma técnica e saiu do corpo. O que garante que isso foi realmente uma experiência fora do corpo? Você está falando de autocomprovação, se comprovou para você mesmo, mas não pode ser uma alucinação? É aí que tá o ponto, né? A grande questão é da autocomprovação. E é o que eu disse, sim, que você comentou também. Eu não estou preocupado em convencer ninguém com isso, até porque eu não conseguiria fazer isso. O que eu consigo saber é, a experiência que eu tive ela foi extremamente lúcida.
a mesma racionalidade que eu tô aqui falando com vocês, eu tava. O que garante que você não tá alucinando agora? É a mesma Então, sensação que você Não, tem, mas né? espera aí, ó. Tá, Nessa tua vamos lá. fala, tudo bem, você comprovou pra você mesmo. Tá comprovado. E eu não tenho nada com isso. A comprovação é tua É minha. e você tá com a tua verdade aí. Mas o que garante pra você mesmo que isso foi real? Tipo, beleza, estou convencido isso existe. Como que a gente pode, até, se vocês quiserem trazer, eu tenho experiências que me trazem essa comprovação. Mas como que você convence a você mesmo que isso é real? É uma experiência assim que, cara, eu não tenho dúvida que isso é uma experiência fora do corpo, não é uma alucinação. Eu descarto essas possibilidades, porque assim, eu posso trabalhar com autocomprovação, mas num nível assim que eu me convenço facilmente, sabe? Então a experiência fora do corpo existe porque eu tive um sonho lá, mas como que a gente, como pesquisador sério, a gente pode chegar na conclusão assim real, sabe? Isso foi de fato uma experiência fora do corpo por causa disso, disso, disso. Mas sabe o que é bacana? Até só pegando um gancho antes de entrar nessa questão, que o que eu acho inteligente da questão do princípio da descrença, que é não acreditar em nada, o não acreditar em nada significa, no meu ponto de vista, se dar o direito à dúvida. Se dar o direito a pesquisar É um sobre. exercício, né? Porque assim, se a pessoa chega assim, ah, não vou acreditar nisso, que isso é bobagem. A pessoa tem o direito, cada um faz o que quiser, mas o que eu tô falando assim, a pessoa ela já está acreditando. Porque ela está acreditando que não existe. Então ela já está enviesada e ela não está aprofundando. Então essa questão do princípio da descrença é, cara, eu não acredito em nada e eu tô me dando a possibilidade de experimentar para ver se faz sentido. Por exemplo, vou fazer a técnica do estado vibracional. Vou trabalhar minhas energias. Deixa eu ver o efeito, como é o antes e depois quando eu trabalho as energias. Eu estou me sentindo incomodado, eu faço o trabalho de energia. Me sinto melhor, me sinto pior. Isso é a possibilidade. Mas agora sobre a sua questão que você trouxe, eu acho que é legal também vocês falarem o que vocês pensam sobre isso. Mas no meu ponto de vista, essa experiência em si, ela foi muito acachapante, ela foi muito incisiva, o que aconteceu comigo. Mas eu tive várias outras experiências que elas também me comprovaram de situações diferentes, com pessoas, às vezes que eu tive uma projeção e depois a pessoa teve algo relacionado àquilo e falou comigo. Então, uma série de questões que vão criando um corpo. Não foi uma situação isolada, Isso. entendeu? Então, Aí você chegou num ponto muito bacana. porque, por exemplo, assim, e não só da projeção em si, mas da própria multidimensionalidade, das bioenergias. Por exemplo, eu já tive várias experiências assim. Vou pegar o Léo como exemplo. Ah, o Léo é meu amigo, meu irmão e mora comigo. Aí chega o Léo lá estressado em casa, brabo, você vê que tá, digamos assim, intoxicado energeticamente ou não tá muito bem. Eu vou lá e exteriorizo energia pro Léo. E o Léo sem saber, não falo nada pra ele. E eu vejo que ele começa a ficar melhor. Já começa a mudar, começa a mudar a face dele, já começa a ficar mais feliz, tá sorrindo, nem sabe por quê. E eu nem precisei falar nada pra ele, só com o próprio trabalho de energia. Então, uma série de comprovações que eu consegui ter ao longo da minha história de pesquisa dentro da Conscienciologia, que eu falei, opa, eu não posso, eu não posso ignorar tudo que eu já vivi, sabe? Então, Eu quero trazer uma experiência minha que eu acho que vai na linha de tudo isso que você está falando. E foi muito interessante, assim, porque era uma época, assim, que eu morava lá em Curitiba ainda. Devia ter 21 anos de idade, mais ou menos, na época. E eu acordei um dia, lembrando de uma experiência que eu tinha tido naquela madrugada, né? E qual que era a experiência, tá? Eu tava com uma amiga minha, com uma mulher que fazia anos que eu não falava, era coisa assim de 3, 4 anos que eu não falava com ela. Que era com sociologia também, uma professora lá que na época ela morava em Florianópolis, eu em Curitiba. A Mirti Sapelli, não sei se você conhece. acho que eu não conheço. E aí o que aconteceu? Eu tive uma experiência com a Mirtes, que era mais ou menos o seguinte. Era ela dando uma aula, a gente tava numa sala, mais ou menos o seguinte cenário. Ela dando aula e a gente tava em círculo, mais ou menos umas 20 pessoas ali assistindo ela palestrar sobre determinado assunto. Então era ela ali falando, dando aula, e eu tava nesse círculo, junto com outros mais ou menos 20 alunos ali, escutando ela falar e tal. E acordei no dia seguinte rememorando isso, lembrando daquilo que aconteceu. Mas aquilo, da mesma forma que você trouxe a tua experiência, aquilo pra mim foi muito real. Era uma, assim, eu tava como se eu estivesse naquele ambiente mesmo, com lucidez, pensando, raciocinando, vendo as outras pessoas, vendo a fisionomia das outras pessoas. Não é aquele negócio maluco de sonho que de repente aparece uma girafa lá no meio da sala falando. Não, não era nada assim de. Não tinha uma Lúdico, viagem né? ali, não tinha nada lúdico. Era um ambiente de uma sala de aula com uma amiga minha falando. E eu acordei muito intrigado com aquilo e fazia tempo que eu não falava com ela. Na época nem tinha WhatsApp ainda, eu acho. Eu liguei pra ela. Falei, Mirtz, tudo bem? Aqui é o Leonardo, tal, quanto tempo, não sei o quê.
você lembra de alguma coisa dessa madrugada? E o interessante foi que assim, eu liguei pra ela com o olhar de um pesquisador. E eu falei assim, Mirtz, aconteceu alguma coisa essa madrugada? Você lembra de alguma coisa dessa madrugada? E não falei o que eu tinha vivenciado, o que eu tinha lembrado. E ela me descreveu a mesma cena que eu. Fazia 3, 4 anos que eu não via ela. Ela morava em outra cidade. Fazia 3, 4 anos que eu não via ela. Eu perguntei pra ela, o que aconteceu essa noite? Você lembra de alguma coisa? E ela descreveu a mesma cena que eu. Então, esse é o tipo de situação que pode até vir um cientista e falar assim, não, mas isso aí pode ser alucinação. Pô, peraí, né, cara? Eu acho que é mais fácil ganhar 3 vezes seguida na Mega Sena. Você tem as hipóteses, mas existem fatos que corroboram mais com uma hipótese. Pode ser que seja sonho, pode ser, mas e os Isso, fatos estão mostrando? Eu acho que é mais fácil ganhar umas 3 vezes seguida na Mega Sena do que ter essa alucinação Mas conjunta. quer um exemplo essa semana. Essa semana eu também tive, porque a gente também, mesmo que estuda essas questões fora do corpo e questão de parapsiquismo, às vezes, eu falo por mim, a gente, como pesquisador mesmo, fica em dúvida o que é real, o que não é e tudo mais. E aí eu tive uma experiência essa semana que eu tive uma projeção com uma amiga minha também, que mora em outra cidade, que ela tinha tido uma questão ali de um acidente de carro. E até o acidente tinha sido sério, assim, mas eu falei, tá. Eu até acordei e falei, deixa assim, só anotei lá o que eu tinha sonhado, mas fiquei quieto. E aí já era assim, 10h30, 11 horas da manhã, eu cheguei e falei, vou mandar uma mensagem pra ela. Olha só, acabei de ter essa noite, sonhei isso, isso e isso e tal. E ela falou, não vai acreditar, porque eu acabei de ter um acidente de carro. Acabei de meu carro rodar na pista e bateu, mas não machuquei, só o meu pneu aqui estourou, não sei o quê. Então, assim, são coisas que... qual é o motivo exato? Será que eu fiz uma assistência ali? O que aconteceu? Não sei, não tenho todas as respostas, mas assim, que é uma questão muito intrigante e que tem que levar em consideração, é um fato, né? Agora, tem um ponto legal também a gente poder comentar, é o seguinte, quando a ciência ela é muito cética, por um lado isso é muito bom, que ela também não aceita tudo muito fácil, isso é um lado sadio, mas tem pesquisadores também que eles entendem, e eu até vou fazer um papel diferente aqui, né, de, vamos dizer assim, de discordar, no sentido, não de discordar do que a gente está falando, mas por exemplo, certos pesquisadores têm certa resistência com esses fenômenos, por quê? Muitas vezes eles chamam a chamada criptominese. Você já ouviu falar desse termo? Criptominese. Cripto vem de escondido, oculto, e como se fosse uma memória oculta. Então, um caso, para vocês terem uma ideia, que para mim ficou muito marcante quando eu estava estudando sobre isso, foi de uma pessoa que ela estava em estado de hipnose, e ela escreveu num idioma, se não me engano, chamado oscano, que é anterior ao latim, um negócio assim. Aí ele escreveu e falou, mas como é que você escreveu isso? Não, eu não faço ideia, eu nunca estudei nada nesse sentido. E aí um pesquisador ali muito intrigado foi querer saber como é que esse cara conseguiu escrever nesse idioma tal, perdido e tal. Aí descobriram que anos depois, que anos antes daquilo, ele estava numa biblioteca e ao lado dele tinha uma pessoa com um livro aberto na página que ele escreveu. Mas veja, como a nossa Caraca. consciência é poderosa. Mesmo assim, ele do lado tinha alguém com um livro aberto naquela página. Ele não tava lendo. Ele não estava lendo, mas teoricamente ele conseguiu captar o que estava ali e anos depois conseguiu traduzir. E ele transcreveu essa página. Transcreveu essa página Durante a hipnose. durante a Isso hipnose. mostra que em tese, pelo menos é uma hipótese de referência a isso aí, que a gente guarda praticamente todos os estímulos Claro. no nosso cérebro e que isso possa ser recobrado em algum Não, momento. não é nem só do cérebro, da própria consciência, que transcende o cérebro. Não, sim, né? Sim. com Mas, por exemplo, certas pessoas em transes podem perguntar assim, mas vem cá, do teu trabalho até tua casa, quantos postes tem? Já teve resultados da pessoa falar, exatamente num estado de hipnose, quantos postes, depois o pesquisador ir lá contar, e o número de postes estava certo. Então, a nossa consciência ela é muito poderosa. E isso... Mas, Alexandre, Não, só dizer, muitos cientistas eles usam isso como pretexto para dizer, não, o que você falou aqui é legal, tem sentido, mas no fundo deve ter alguma coisa da consciência que explique aquilo que não seja aquele fenômeno. Mas certos fenômenos chamados parapsíquicos ou do sexto sentido, mesmo a criptominésia não tem
como você explicar ela. Mas o exemplo que ele trouxe do acidente, é Exatamente. isso que eu ia falar justamente, né? É um evento Criptominese. Criptominese, Isso se aplica a eventos em que eu já entrei em contato no meu passado e que meu cérebro, minha consciência gravou, Sim. marcou aquilo. Sim, Mas nesse caso em que você antecipou um acidente que iria acontecer com uma amiga, claro. cara, Aí já fugiu totalmente. aí já começa a ficar mais Tem forçado uns esse fenômenos tipo de também explicação, que né? são mais exóticos, que talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar, por exemplo, a xenoglossia, que você começa a falar num idioma, às vezes que você não conhece, um idioma antigo. Então você começa a falar em latim, um idioma perdido lá, muito antigo. E esse fenômeno da fala, muitos pesquisadores, inclusive gente, como o próprio Ian Stevenson, que estudou tema de criança, que lembra de vida passada e tal, ele estudou, falava, ó, esse fenômeno da fala, de você falar idiomas que você não conhece, por exemplo, não tem como ser a criptominese. Ele falou, isso aí não existe. Duas possibilidades ele deu. Ou é vida passada, múltiplas vidas, ou é um estado de possessão. Quer dizer, vem um ser, um espírito, algum ser ali tomar conta do corpo daquela pessoa para poder falar naquele idioma. Mas mesmo a própria ciência, ela descarta certas coisas porque não tem como você explicar por... Mas aí você veja que a ciência, quando ela não tem uma explicação plausível para isso, por exemplo, esse pesquisador chegou na conclusão que ou é vida passada ou é uma Mas possessão. ele era aberto àquilo, Não, né? mas eu digo assim, veja que vão ter muitos cientistas que vão falar, não, mas deve ter alguma coisa do cérebro que explica isso. Isso. Isso é uma crença, Isso é uma Sim, né? exatamente. Isso é uma crença. Ele não sabe explicar, mas ele joga pra alguma coisa Ele que joga. ainda É mais confortável, física. que é mais fácil né, É. ele falou, não, é mais fácil eu falar que que a gente não sabe, mas está no cérebro, que é algo que eu conheço, do que algo completamente outro. E assim, se a gente parar pra pensar, é compreensível também até certo ponto, porque até então, tudo relacionado à vida após a morte Não tava. tem uma confiabilidade, E sempre né, era uma questão dentro da religião. da religião. Da religião, e qual que é o grande problema na questão da religião? Porque a religião é uma verdade absoluta, e está escrito aquilo e É acabou. dogma. Então, a ciência, ela tem o seu papel, como você mesmo falou, de, olha, eu não posso simplesmente falar que ir na ideia de qualquer coisa, porque não dá. Até então, essas questões de vida após a morte, elas eram dentro do que se refere às religiões. Então, esse era um grande problema, e a religião traz toda essa questão de que, e até tem um cientista, até esqueci o nome dele, um que é astrofísico, americano, não sei se vocês conhecem ele, que O- Tyler. Putz, como é que é o nome dele? Ah, Neil deGrasse Tyson? Esse aí. Esse. Como é que é o nome dele? Neil deGrasse Tyson. Esse mesmo. Ele tem até um vídeo dele, uma palestra dele, que ele fala assim: olha, os cientistas não podem acreditar em Deus. Ah, por que isso? Porque ao longo da história ele começa a trazer vários cientistas, várias pessoas que descobriram coisas, só que elas chegaram num determinado momento na sua vida e falaram assim: olha, eu não consigo explicar isso, então só pode ser Deus. E quando os cientistas fizeram isso, eles travaram a pesquisa. Então tem pessoas que ficaram ali 100, 200 anos até partirem daquele ponto de onde ele chegou para ir para um próximo estágio. Então falou assim, então o cientista ele não pode acreditar em Deus. Então a ciência tem toda essa preocupação para que de fato, mas e aí que eu até queria que a gente falasse um pouco mais sobre isso. Tá, mas tá bom, então se a ciência convencional é isso, mas como que a conscienciologia, pelo que vocês estão falando, não é uma religião? O que se diferencia de uma religião? E o que vocês acham, assim, em relação a isso? Porque isso eu já tive vários debates, e até tive um debate legal com um amigo meu uma vez, que ele já teve várias experiências quando era mais jovem e tal, e hoje em dia ele descarta, não tem muito, não leva muito a sério essa questão que ele vive. Mas uma vez ele falou para mim, mas a Conscienciologia para mim parece só uma questão um pouco mais refinada da religião, uma questão que para as pessoas também se enganarem de uma maneira, tal. E como que vocês veem isso assim? Vocês acham que tem coisas parecidas? O que vocês acham que diferencia assim a Conscienciologia da religião? Eu acho que assim, a gente entende, né, o movimento dentro da Conscienciologia entende realmente que a gente se posiciona nem num lado nem do outro, né? Nem a ciência mesmo, com esse método que a gente tem de obter o conhecimento, e nem com um outro método de afirmar o conhecimento, que é a religião, né? De transpor uma experiência de alguém para outra como uma crença, né, absoluta. Então a maioria realmente do processo religioso, das pessoas que têm alguma religião ou que foram líderes de religiões, elas têm experiências pessoais e elas querem, tipo, né, ser mensageiras daquilo para outras pessoas.
né? Então cria estruturas onde você tem as suas verdades e aquelas verdades são inquestionáveis. A partir do momento que a gente propõe um sistema de obtenção de conhecimento, né? Um método para que você questione absolutamente tudo e só confie nas próprias experiências pessoais, isso realmente é algo que não conversa com a religião. Ela conversa muito mais com a ciência, né? Muito embora ela não seja a ciência, né? Porque até tem gente que pode interpretar a Conscienciologia como pseudociência, porque ela pega aqueles atributos, né, da ciência, de questionar, de aplicar um método, de ter validação daquele conhecimento. Então a gente tem tudo isso aí. Mas a gente não entra dentro daquela ciência convencional, porque é o método, o paradigma, né, materialista, newtoniano, que tem um limite. Então a gente. Principalmente a questão do objeto de pesquisa, O né? objeto de Que a pesquisa ciência, é que essa ciência que você está falando está sempre olhando para o objeto externo. Exato, e assim, é aquilo, eu não acho que, por exemplo, a gente vai num caminho contrário da ciência, a gente anda paralelo com a ciência, né? Você, o movimento dentro da Conscienciologia consegue entender que isso é uma neociência, uma proposta dentro de um novo paradigma, com um método à parte, completamente à parte da ciência, para só ter um objeto de estudo que a ciência não contempla. Então, eu acho que a gente estaria muito mais para algo científico do que algo religioso, porque o princípio realmente da Conscienciologia é o da descrença, que é o princípio de toda a religião, né? Da crença. Vocês sabem que para ficar bem, assim, bem elucidativo essa diferença entre a Conscienciologia e a ciência convencional é o seguinte aqui, ó. Tô segurando uma caneta aqui na mão, tá? Eu vou soltar essa caneta aqui. O que vai acontecer? Vai cair. O que vai acontecer? Ela vai cair. Ela vai cair, né? Ela caiu. Por que ela caiu? Porque existe uma força chamada força da gravidade, tá? Funciona assim, a massa dos objetos se atrai. Ou seja, eu tô conseguindo demonstrar um experimento objetivamente. Vocês aqui estão vendo, quem está assistindo está vendo, tá aqui, ó. Força da gravidade. E aí vai ter todo o embasamento teórico para isso, como é que funciona, como é que não é. Só que como que eu vou chegar para você aqui, Eduardo, e falar assim, experiência fora do corpo existe. Quer ver? Vou me projetar aqui. Como é que eu vou provar isso para você? Eu não consigo provar isso para você. O que eu tenho condições de fazer aqui é o quê? Falar o que eu fiz. Eu pra tenho fazer condições de contar a minha experiência, contar o que eu estudei, compartilhar o meu conhecimento com você, e a partir do momento que você se interessa por isso, a trajetória é tua. Você que vai ter a tua caminhada, você que vai chegar nas suas autocomprovações, e eu não vou fazer esforço para te convencer. Eu vou. A não ser que a gente já veja o filme lá do Doutor Estranho, que ele dá aquele golpe e a pessoa sai do corpo e ele traz de novo. Ali, Não. se ele soubesse aquilo, Não, beleza, mas. Não, e você sabe, Alexandre, que existem casos desses, né? Existem Pessoa que tira outra do corpo. de pessoas que tiram outras do corpo, mas isso é uma condição assim tão atípica e tão rara que E geralmente é traumatizante. geralmente é traumatizante. Então, assim, quem tem maturidade com esse tipo de experiência, com esse, né, quem tem traquejo com isso e tem boa intenção, principalmente boa intenção, não vai ficar querendo enfiar ideia na cabeça dos outros, não vai querer ficar convencendo, manipulando. Então essa é uma diferença muito importante. A religião, no modo geral, ela vai trabalhar com convencimento, vai incutir medo na cabeça das pessoas. Então, quer dizer, eu tenho uma verdade pronta aqui, uma verdade absoluta. O que vai acontecer se você não acreditar? Ah, você vai parar em tal lugar, você vai receber tal punição, trabalhando com medo, né? Ou você tá na minha religião, no meu grupo, você tá certo, ou se você não tiver, você tá errado e tá todo mundo errado. Então, Isso. E aí, como a gente trabalha na Conscienciologia com o princípio da descrença, já desde o início, desde o princípio aqui, quando a gente começa a estabelecer um diálogo, eu já coloco o princípio da descrença aqui, isso demonstra que não existe essa necessidade, ou essa vontade, essa intenção de convencer o outro. Então, isso já diferencia muito da religião. E em termos de diferença com a ciência, tem a questão do objeto de pesquisa, que já foi falado aqui, que em vez de eu estar querendo comprovar isso para os outros, eu comprovo para mim mesmo, eu tenho uma série de experiências que vão me trazer uma confiança, uma certeza íntima, e quem quiser embarcar nessa junto comigo, eu vou apresentar as minhas experiências, os meus estudos e vamos junto nessa. Testemunha totalmente individual, né? Você consegue compartilhar a experiência. Compartilha aquela experiência, eu dou um método e tal, você pode aplicar aquilo, mas aquele lance da ciência de todo mundo testemunhar um determinado fato, aquilo dentro da Conscienciologia é muito raro. Na verdade até tem, né? Tem, por exemplo, eu e você podemos nos projetarmos e nos encontrarmos, né, na outra dimensão e tal, e a gente depois chegar, nós dois testemunhamos a mesma experiência.
Vai ser mais raro, só que ainda assim eu preciso estar completamente Foi o que eu dentro de liguei, mim. né? É, Experiência exatamente. vital. Então, tipo, é possível duas pessoas ou mais testemunharem a mesma experiência. Mas isso é a regra, né, da ciência, da ciência convencional. Então, tem que ser testemunhável, né? As outras pessoas têm que replicar aquilo e funcionar naquelas mesmas condições. E na consulologia, na verdade, isso é totalmente subjetivo. Mas esse é um ponto de diferença, porque, como você falou, o objeto de pesquisa é a gente mesmo. E só que esse é um ponto que diferencia muito. Quando você trata de objetos, de matéria, você pode ter esse procedimento, esse sistema que a ciência faz e que é muito bem feito e está tudo certo. Agora, Ela cumpre muito bem o propósito que ela está Claro. destinada, né? Completamente. Agora, quando é a consciência ali envolve uma coisa, por exemplo, chamada emocional, muda completamente. Por exemplo, tem um experimento, eu esqueci o nome das cartas agora, não sei se vocês lembram, uma carta que a parapsicologia tem, que tem aquele que tem um xizinho. Se eu não me engano. Isso, cara. Tem o X, tem o quadradinho, tem o triângulo. Isso. Aí o que os pesquisadores faziam? Eles colocavam para o sensitivo lá, não, qual que é a carta agora que está aqui? Ah, é o quadrado. Ele ia lá, então fazer toda uma análise estatística para comprovar que aquela pessoa, aquele sensitivo, aquele parapsíquico, ele não era sorte que ele acertava, ele estava realmente conseguindo prever a carta que aparecia ali. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que os resultados foram caindo. Então tinha acertos altos que mostravam que já não era fugir a probabilidade de ser chute, de ser alguma coisa ao acaso. Só que com o passar do tempo ia caindo. Por quê que ia caindo? Porque o sensitivo ali, tinha uma hora que estava meio desestimulado, né? Fala, pô, triângulo, tipo, sabe? É uma coisa que é meio maçante, muito tediosa. Eu achei interessante que aí, para mudar isso, como a maioria eram homens, começaram a colocar a imagem de mulher pelada. Aí os caras E os acertos foram lá em cima, entendeu? Ah, Voltou tem isso. com tudo. Por quê? Ele ficou empolgado, estimulado. Então, quando você tem um fator emocional, interesse, motivação, isso influi no resultado da pesquisa. Então, olha só, parece uma coisa boba, mas. Então, como é que você vai estudar a gente mesmo de uma forma maçante? Tem que dar resultado para exatamente igual quando nós somos indivíduos diferentes, com experiência, com nível de maturidade, com nível até fase de vida completamente distinto. Então, você vê que fica uma coisa não casa. Por isso que o sistema nosso, no caso de experimentar, aplicar técnica, comprovar depois, ver por você mesmo, é muito mais inteligente do que realmente ficar contando com uma pesquisa que vai dizer ou não. Mas e aí, quando a ciência afirmasse, não, comprovamos, existe vida após a morte. A É, e IQM, aí, por e exemplo, agora? a IQM provou, mas e aí, o que a gente faz a partir de agora? Exatamente. Ainda assim vai ter que ter um processo individual Então, de todo mundo vai busca. aceitar isso de boa? Ah, E então como é tá. que o sistema de É. crenças, né, os múltiplas religiões aí, como é que isso vai ser lidado? Porque a ciência, como você falou, não é algo único, estanque, assim, não é, Sim. como você falou, assim, daqui a pouco, já tive conversa nesse sentido, assim, ah, não, quando a ciência comprovar, então eu entro nessa. Tá, mas e aí, acho que vai ter não, aqui a ciência é uma coisa única, agora sim, comprova. Não é assim que E aí, a funciona. partir disso, o que a gente faz com É, aquilo, né? exato. Então, É só ver o exemplo desse debate entre criacionismo e evolucionismo que aconteceu de 11 horas ali. Pô, o pessoal tá discutindo, tá em alta esse debate hoje, né? as Então, pessoas estão colocando em dúvida, né? então esse consenso não vai existir de imediato, né? Não, até porque, assim, a própria história da ciência, eu fico muito tranquilo com isso e é justamente que as pessoas, né, me falam assim, como que você pode, assim, acreditar nessas coisas, das suas experiências e não achar que realmente tem influência de outros elementos na tua vida, assim, e que, tipo assim, você tá confortável. Eu falo, cara, olha só, a questão é que as minhas experiências de vida também envolvem experiências que eu testemunho no mundo, né, de outras pessoas e coisas que eu vejo e relatos também, e aquilo cria, obviamente, dúvidas na minha cabeça. E digamos que hoje eu considero realmente que a Consciologia é a melhor ferramenta que eu tenho para tirar essas dúvidas. Eu olho assim, as coisas que as respostas que eu encontro no sistema de informações que a gente cria e tal, e compartilha, e bota, e coloca em prova e tal, responde a maioria das dúvidas que eu olho no mundo, em qualquer lugar do planeta, as coisas estão acontecendo, os eventos estão acontecendo, os fenômenos que falam que é paranormal tal, tudo aquilo, assim, esse sistema de conhecimento que eu tenho responde a essas principais perguntas. Então eu falo, não, isso é um conhecimento poderoso, né? E eu já vi o Valdo, o próprio professor Valdo Vieira falando sobre isso, que ele falou assim, que até falaram, pô, você trouxe uma inovação, uma coisa nova, tal. Ele falou, na verdade, ele
claro que estava sendo talvez modesto nesse momento, você falou, eu não trouxe nada novo. Eu peguei uma série de conhecimentos que já existiam e As trouxe. pessoas vão adivinhando isso, né? Vão tendo... Porque se a gente parar para pensar estudos sobre multidimensionalidade, sobre espiritualidade, é um negócio milenar. Tem muito, e vários povos, várias linhas. Isso existe há muito tempo. Só que a grande questão da Conscienciologia foi organizar isso de uma maneira objetiva, de uma maneira prática e de uma maneira que a gente pudesse experimentar. Colocar à prova aquilo que estava sendo dito. De uma maneira organizada, assim. Então, é isso que eu vejo que foi uma questão que ajuda. Porque a Conscienciologia eu vejo assim, tá falando então que a Conscienciologia é a salvação. Não, o que eu vejo a Conscienciologia como uma ferramenta. E atual, né? Por exemplo, isso é muito importante de ter essa consciência. Que ela é uma poder. Para mim, por exemplo, hoje é o melhor modelo para se estudar esse tipo de coisa. A partir do momento que surgir um outro, eu sou o primeiro a estar batendo na porta, que seja, que tenha respostas melhores, métodos melhores, enfim. E a hipótese é que provavelmente isso vai acontecer, que a Conscienciologia ela é boa para responder todas essas nossas dúvidas hoje, né? E a gente trabalha para que no futuro hajam modelos e métodos melhores, né? Que haja evolução desse modelo, assim como há na ciência. E sem apego, né? Assim, completo apego. por exemplo, o que eu vejo assim é que o sistema de uma crença, a pessoa que é da religião X lá, ou religião Y, tanto faz. Qualquer sistema de religião normalmente vem do berço da pessoa, né? Então, o que acontece? A pessoa nasce num contexto, num ambiente familiar, onde desde o momento que ela nasce, ela é ensinada que aquilo é a verdade, que o mundo funciona daquela forma, e depois ela cresce, quando ela tá na fase adulta, ela tem muita dificuldade de desapegar dessa visão de mundo, porque ela criou essa visão de mundo no berço familiar. E ela tem um laço afetivo até. Tem um laço afetivo, então, quer dizer, existe até assim uma linha que fala o seguinte: a pessoa ela não muda de religião, ou tem assim muita dificuldade de abrir mão da religião, porque ela se sente até traindo os seus, né? Quer dizer, ela tem um comportamento até meio tribal. Assim, eu criei toda essa minha visão de mundo, isso a nível inconsciente até, né? Eu criei toda essa minha visão de mundo e numa tribo ali, onde eu amo muito aquelas pessoas, e se eu estiver abrindo mão disso, eu vou estar traindo essas pessoas, eu vou estar, assim, decepcionando essas pessoas. Então, isso eu já vi muitas pessoas, assim, que, por exemplo, elas seguem determinada religião, você começa a questionar, tanto é que por isso que fala, né, que religião não se discute. Eu penso diferente, eu acho que se discute sim, mas muita gente não quer entrar na discussão de religião porque se sente até ofendida, a pessoa fica muito na defensiva, porque ela começa a entrar em conflito com essas ideias que ela tem, que são formadas lá numa fase que ela tem um apego emocional muito grande a isso, e se você começa a questionar isso, você nem está questionando a pessoa, você não está questionando a crença dela, você está questionando todas as pessoas que vieram antes dela e que ensinaram ela dessa forma, então a pessoa se sente muito... Uma afronta a ela mesmo como pessoa. Você está afrontando ela e os dela. Que você né? ama. E se a gente parar pra pensar em todas as questões que a gente vê na sociedade, assim, as pessoas tendem a buscar todas as questões, estudos que só comprovem o que ela pensa. Então ela não quer questionar. É um tipo de viés. É um tipo de viés, exatamente. Então, assim, eu entro numa conversa que eu já tenho o que eu penso sobre aquilo. Então, imagina algo enraizado como isso que você falou, uma questão que é de muito tempo da minha família, que eu fui criado dessa maneira. A minha tendência não, eu não quero mudar de opinião. Sim. Eu quero só manter, a minha conversa é só para manter aquilo que eu já acredito. Não, e o que é pior, nos casos, né, que eu estudo mais experiência de quase morte, aí é que vem o grande dilema da vida das pessoas. Por quê? Porque de repente ela tem uma experiência dessa de saída do corpo, e o que às vezes é muito chateia, que um dos sinais muito comuns na EQM é a retrocognição, quer dizer, memória de vida passada. Então a pessoa começa a rever cenas do que ela fez, de quem ela foi, tudo que aconteceu com ela no passado. E ela volta e ela às vezes escuta o pastor ou o padre falando: ó, essa vida aqui é única. Você vai pro céu, você vai pro inferno eterno. E aí a pessoa fica com um dilema que ela fala, entra nesse conflito que você estava comentando. Que ela fala assim: mas peraí, como é que eu posso agora falar para as pessoas: olha, essa vida aqui não é única. Ela não sabe nem com quem conversar sobre isso. Isso é um ponto, mas fora o resto, tudo que ela viu, que às vezes ela viu, que ela percebeu,
que estão falando ali pra ela como uma verdade absoluta, ela fala, olha, isso aqui não é uma verdade absoluta. Tem até, acho que se não me engano, na série que você comentou, né, da vida após a morte, uma mulher que ela realmente nem. Ela falou que ela nem sabia o que fazer com aquilo e ela. Acho que o filho que ia morrer jovem também, né? Ela falou que, cara. Porque aquilo- gera também, se a gente para pensar, uma questão que chamam de dissonância cognitiva. Exato. A partir do momento que você entra em um conflito de ideias, Que é uma você tem que abraçar que você fala assim, tá, mas eu acredito aqui, eu tô vendo algo contrário. Então você precisa criar um subterfúgio, uma fuga para isso, sabe? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo banal que eles até explicam da dissonância cognitiva. Você fala assim, pô, eu tô na dieta aqui, por exemplo. Eu tô de dieta e eu sei, eu não vou comer mais doce e é isso aí, por exemplo. E aí você vai lá e se depara com um pudim. E você gosta muito de pudim. Naquele momento dá uma dissonância cognitiva. Você fala assim, pô, eu tenho uma questão, mas eu tô vendo outra que também, então aquilo mexe cognitivamente com você. Então eu tô trazendo um exemplo banal. E aí o que que acaba fazendo? Subterfúgios para isso. Ah, mas se eu comer esse pudim também não vai ter tanto problema, porque Ah, mas eu ah, mereço, né? Meu dia foi cansativo. ou assim, o pudim ele não faz tão mal, ele não é tão ruim quanto o chocolate. Se eu tivesse comendo um chocolate, você sabe? É Coisa uma, nesse uma sentido. terceira, pra justificar Porque a uma. gente precisa fugir dessa dissonância cognitiva que é essa, opa, o negócio aqui apertou. Então imagina, eu acredito a vida toda em algo e tive uma experiência de quase morte. Tá, como é que eu explico isso? Alguém tem que me dar uma E como é resposta. que explica pra si mesmo? Não, aí é que tal, como é que ela vai. Há muitos, por isso que se calam. E aí é triste isso, eu acho. Ela passa a vida sabendo, olhando às vezes para aquela missa, para aquele evento, que ela tá ali pensando, não é isso aqui, mas ela não tem coragem de dar um não para a família ou de abrir o jogo. Tem gente que não fala por nada da experiência que teve. Às vezes até fora do corpo. Ele teve uma experiência lúcida, saiu do corpo espontâneo, mas jamais vai falar para alguém por quê. Vai criar tanto problema. Não, e outra coisa, Alexandre, até pegando nessa mesma linha que você está trazendo, é o seguinte: quantas crianças que têm parapsiquismo, que têm experiência assim, e ela não encontra no ambiente familiar espaço, ela não se sente confiante para falar, porque se ela falar, ela sabe que vão falar que ela é louca, que ela tá alucinando, que ela é isso e aquilo. Então, ela desde criança, ela já tem acesso a essa realidade, mas ela é assim, forçada a reprimir isso porque ela sabe que vai vir um Não, julgamento. talvez a criança seja eu acho que o resultado é isso, mas a criança, como ela é mais espontânea, ela acaba falando. Mas e as pessoas começam a julgar e a criança acaba se calando. Sim, sim, mas é um processo que acontece E com a ela criança, vai- porque assim, ela começa a Não expor. que ela sabe que ela vai ser mal vista, mas ela fala Não, mas espontaneamente. isso vai e começa a se dar acontecendo aos conta. poucos. Aquilo é Isso uma vai experiência acontecendo. Ela como vai dando qualquer conta. outra nova na Porque vida. para né? pra pensar, imagina, a criança tem lá um parapsiquismo, ou tá lá vendo um familiar que morreu, que já dessomou, que morreu ali na casa, e vai lá e fala pra mãe, fala pro pai. A mãe e o pai não sabem lidar com aquilo. E como a mãe e o pai são a maior referência para aquela criança naquele momento, e ver que aquilo que ela tá falando tá causando medo no pai ou na mãe, Não, isso quando o pai não manda calar a boca, não fica irritado, Exato. você tá alucinando, você tá ficando louca. E aí a criança, fala assim, Vai, pô, aos é. poucos, se, vai se é meu bloqueando pai, isso. que é minha referência, que tá falando isso, como é que eu vou falar que isso é real? Não, preciso reprimir, preciso. E aí coisas piores, né? Vou levar num lugar para fechar a mediunidade da Não criança. teve aquele caso do teu amigo que você Teve um falou? caso do meu amigo que era assim, era muito parapsíquico, ele via, enfim, a avó dele que já tinha falecido, assim, ele tinha um parapsiquismo muito, digamos assim, aberto, exacerbado, não sabia como lidar com aquilo. Quando ele falou para a mãe dele levou ele num centro espírita para fechar o parapsiquismo dele. Então, Isso deveria estar na nossa Constituição como algo criminoso E você se vê que fazer. muito do fato de a gente não ter isso de forma ostensiva, né, muito mais frequente, justamente porque o nosso ambiente, nossa cultura meio que vai dando uma reprimida nisso, né? Vai, é um Então, tabu. se é uma coisa que, por exemplo, você tem, é que nem outros comportamentos na vida, você tem um comportamento, aquele comportamento é reforçado, você tende a repetir ele no futuro. E a mesma coisa eu entendo como parapsiquismo, né? Você tem alguma coisa que é reforçada, se a gente tivesse uma cultura que reforçasse isso, e a pessoa, né, a criança começasse a aprender que ela precisa investir mais naquela circunstância que ela percebeu alguma coisa, que ia florescendo. Só que o que acontece é o contrário. Então você tem esses eventos que fazem uma punição do parapsiquismo e às vezes é o que você falou, o emocional da pessoa que bloqueia aquilo, não precisa nem levar em algum lugar, ela bloqueia automaticamente. Vou te dar um exemplo, né? Muitos anos atrás, deve ser, sei lá, mais de 15 anos atrás, eu estava no meu trabalho e aí tinha um aluno lá que ele estava com. Aluno devia ser assim, do ensino médio, sabe? Devia ter, sei lá, uns 14. Ele estava com o rosto assim, bem queimado, né? Ele ficou um tempo sem ir na aula, quando ele voltava tudo queimado.
Aí eu falei, mas vem cá, você teve, né? Eu estudo isso desde os 15 anos. Eu falei, vem cá, você teve alguma visão, algum fenômeno? Ele incomodado, assim, não, eu não comecei a sentir, não, mas vem cá, me conta o que você teve. Aí eu insisti tanto que ele não aguentou e falou assim, professor, é o seguinte, se eu te contar, você não me chama de louco? Entendeu? Olha o que o cara, a pessoa O guarda. medo Porque dele. não, porque a família toda chamou de louco. Mas o que aconteceu com ele? Ele teve uma EQM, ele estava ajudando num salvamento, tava num lugar pegando fogo, ele estava salvando as pessoas, de repente ele olhou, tinha um monte de gente em volta de algo. Quando ele foi olhar o que era aquela que estava em volta de algo, era o corpo dele que estava ali. E aí ele viu, ficou, mas eu morri, tô morto. Aí, o que tá acontecendo? Aí ele viu todo o resgate dele, aí ele me contou que ele entrou dentro da ambulância junto. Aí disse que um médico lá, alguém não é médico, alguém da ambulância, ele deu uma injeção, uma agulha enorme, assim. Quando colocou a injeção, ele voltou pro corpo sentindo muita dor. E aí ele narra aquilo, você pergunta, ele fala, não é que é um sonho, é a coisa mais real que aconteceu na vida dele. E aí ele começou, pelo que ele falou, ele contou pra família toda deu contra nele, chamou de louco, e aí a pessoa retrai. Então, Que idade ele tinha? uns 14, era ensino médio, 14, 15 anos, não me lembro, me E o recordo peso agora. que tem numa idade dessa, assim, ou até crianças mais novas que isso. Eu nem crescendo, adolescente Não, mas eu já, digo né? assim, crianças que têm experiências assim são Não, completamente desencorajadas a mas, expor isso, mas, a mas não só, expressar isso, mas né? não só crianças, adultos também, né? Então, quantos adultos, por exemplo, a própria EQM, ninguém sabe quantos, de fato, quantas pessoas passam. Por quê? Porque muitas pessoas têm vergonha. Vergonha de falar que Medo, né? teve, medo. Sem contar que existe a EQM negativa. Tem jeito, não é só que você vê túnel de luz e ser de luz, você vai, é tudo pesadelar, você é perseguido. É todo um contexto assim bem doentio, sabe? Se quem tem uma experiência positiva já não fala, você imagina aquelas que se estima que seja em torno de 10% de EQM negativa. Onde a pessoa tem todo um contexto ali bem patológico. Você acha que quem tem negativo vai falar? Ela vai ser julgada. Mas será que eu sou uma má pessoa? Será que eu vou pro inferno? Será que. Então, isso eu tô falando de EQM, mas qualquer experiência que as pessoas têm, ela tem uma. Porque a sociedade, ela ainda, pelo menos está aqui abertamente podendo falar sobre esse assunto, tá, né, quebrando um pouco isso. Mas o que tem de gente aí que você fala, tem medo de ser. De ir É. pra forca de novo, de ir pra fogueira. Até pouco tempo atrás, se a gente estivesse falando essas coisas aqui, a gente ia pra fogueira, né? Então, realmente, a gente Melhorou. melhorou muito. Eu acho que a gente tá vivendo hoje em um contexto onde a gente realmente tem muito mais liberdade de pensamento. Isso faz com que realmente tenha muita gente, muito charlatão, realmente, tenha muitas linhas que não tem algum critério, não tem realmente algum método eficiente de encontrar verdades ou encontrar um conhecimento confiável. E por isso a gente tem várias linhas que se dizem científicas também, né, e tal, porque faz, por exemplo, que tem produção de conhecimento, por exemplo, faz artigo, então é científico. Então, realmente, assim, de quem tá dentro da ciência olha para todo esse bolo de fora e fala, tá, que se não é no método, não é confiável, né? E aí que tá, realmente tem muitas linhas que não são confiáveis, tem muitas linhas que se dizem não religiosas, mas são completamente religiosas, porque partem de princípios muito semelhantes com a religião. E a gente, por exemplo, tem a conscienciologia, que ela pode ser vista como pseudociência de quem está dentro da ciência, mas ela, na verdade, ela está realmente só querendo colocar algum método à parte da ciência, realmente, para fazer com que a gente complemente algum conhecimento onde o método não chegou ainda, né? Eu acho que Agora, essa é a grande ponto diferença. que é muito importante falar é o charlatanismo. Sim. Vocês devem ver, teve muito exemplo, né, de gente que falsos sensitivos ou parapsíquicos. Ah, não, isso Isso aí tá cheio. E domina a aí, mídia, né? isso, Não, isso e acaba. aí isso acaba com a reputação também de quem é sério, porque aí o pessoal fala, vocês estão falando aí de parapsiquismo, dessas coisas, e aquele exemplo lá. Então, pega um exemplo desse de charlatão, de alguém Os que, coaches que quânticos. fraudou, assim, alguém que fraudou alguma experiência e generaliza isso como se tudo fosse Isso é charlatanismo. algo, isso é algo que acontece com muita frequência. Por exemplo, você tem como que é o nome daquele sensitivo? Bom, a ciência diz que não é realmente, que entortava a colher, eu esqueci o nome Ah, dele. Uri Geller. Geller. Uri Uri Geller, Geller. né, e tal, teve várias circunstâncias onde realmente demonstraram um processo de fraude. E aí, quando você pega e fraude, expõe uma fraude de algum
suposto sensitivo, há uma tendência de querer generalizar, que é justamente algo que, do pensamento científico, é algo que é para se evitar se fazer, que é a generalização pelo caso, né? Então, essa falácia, né, acontece muito para falar, tá vendo? Mais um que foi desmascarado. E não é porque um realmente está sendo desmascarado que todos os outros Eu exemplos tive também são falsos. discussões assim também com amigos, que é exatamente isso, assim, que como se tudo, na verdade, fosse uma grande trama, que todo mundo que já trabalhou com mediunidade ou coisa nesse sentido... Já sabe que tá fazendo de então, sacanagem, por exemplo, assim, dinheiro. e sempre assim, então, por exemplo, assim, isso da Conscienciologia, eu entendo o que vocês estão falando, mas com certeza, no fundo, vai ser desmascarado, sabe? Como se tudo fosse... Na verdade, demonstra também uma falta de confiança na pessoa E medo. e medo, exato. E medo. E medo. No fato é que na prática mesmo, tem muito cientista que leva a ciência como a própria religião. Isso é fato, né? Que assim, ele acredita realmente no que é informado para ele e tudo que está fora do alcance do conhecimento científico, ele realmente desacredita. Então, é uma postura até meio... E se a gente parar dúbia, para né? pensar, até você que está se formando aí em medicina, mas se a gente parar para pensar mesmo essa questão do estudo científico, onde separa o pesquisador e o objeto de pesquisa, até nisso tem influência. Isso aí, se a gente for para pensar, não é isento. Porque aquele pesquisador, o quanto ele está pesquisando, qual amostra ele está É o pegando. ideal, né? Mas é que no fim das contas nunca é Nunca é. É sempre assim, há essa intenção, né? É o máximo possível. Exato. A gente precisa distanciar o máximo, né? Claro. Embora entenda que nunca é possível fazer esse distanciamento completo, né? Sem contar também, por exemplo, certos líderes religiosos que também dão brecha para esses comentários. O próprio Sai Baba, a pessoa pergunta muito, mas o Sai Baba, aquele cara que materializava, e a BBC mesmo pegou ele em fraude, quer dizer, tem até um vídeo... Vídeos lá, ele... por exemplo, tem uma prática lá que do nada ele materializa um ovo de ouro. Fala, pô, a gente que estuda aí energia, materialização, não é um negócio assim que você materializa um ovo de ouro. Aí nada, né? a BBC colocou uma câmera assim, pegou um ângulo, ela viu que o ovo já tava no pano dele. Aí tem outras coisas lá que ele materializa um pó, que ele fala que é um pó santo. Aí você vê que é uma cápsula, eles pegaram a cápsula que ele coloca no meio dos dedos e quebra no momento certo. É um grande ilusionista, mágico, né? é um ilusionismo. Agora tem esses casos de fraude, assim, ou de manipulação, ou de ilusionismo e tudo, mas tem uns casos que pra mim até são mais brabos do que esses, ou que mancham ainda mais a reputação, que o caso mais recente que a gente teve aí é do João de Deus, né? Sim. Então, que daí não é só a questão da fraude para, vou querer enganar você que uma coisa existe ou não existe. Assim, é o crime, é a má intenção por trás, é a manipulação para alcançar objetivos, né, pesados. E se a gente assim. para pensar, essa questão da mediunidade, do parapsiquismo, sempre foi vista como uma questão de poder, né? Historicamente, sempre foi uma questão de poder. Então, manipula-se as grandes massas através disso. Porque a pessoa é iluminada, a pessoa é o líder, a pessoa... Eu tô vendo coisas que você não tá vendo. Exato, né? eu Assim, sou... eu tô percebendo coisas que os... Exato. Não, que ela, os dito, mortais... ela é dito que é o sagrado, que é o profano. Exato. Que é o que é o certo e divino, errado. o que é o errado. Entendeu? Então, assim, para pensar nisso, né? Então, por isso que eu vejo também interessante isso da Conscienciologia, de, assim, são pesquisadores. Hoje, se a gente parar para pensar, pô, tem mais de quantos mil artigos publicados da Conscienciologia, verbetes publicados. Então, assim, pesquisadores independentes, sabe? Então, isso é legal. Isso é bacana. Porque... Ali em cima tem uma enciclopédia ali da Conscienciologia, ó. Hoje já são mais de 6 mil verbetes escritos, né, mais de 6 por mil verbetes. pesquisadores aí da Conscienciologia. Mais de 20 volumes, né? Mais de 20 volumes, mais de 20 volumes como aquele ali, né? Então, vários tratados aí, são milhares de artigos publicados. Então, quer dizer, a Conscienciologia não está caindo de paraquedas aí nesse cenário, né? E ela está propondo uma alternativa, né? É aquilo que eu sempre, por exemplo, quando eu entro nessa discussão, né, e tal, eu sempre tento fazer esse exercício. Vamos partir do pressuposto, eu sempre faço esse exercício, vamos partir do pressuposto que existe vida após a morte, que existe uma outra realidade, tá? A ciência, a gente está partindo desse pressuposto. A ciência consegue estudar isso de forma concisa, objetiva, com respostas? Não. Então a gente deve só cruzar o braço e ficar esperando? Não, a gente precisa criar outros métodos paralelos para conseguir entender. Então, assim, partindo desse pressuposto, o que a gente
pensa que tá. Então, talvez exista. Se talvez exista, a gente precisa encontrar métodos. E o que a gente tem de exemplo é que a religião não serviu para isso em nenhum e é momento. assim, né? Você pode pensar assim, tá, mas por que eu vou partir desse pressuposto? E aí a gente pode chegar a uma conclusão muito básica disso. É o seguinte: e se a gente chegar lá no final das contas e descobrir que a gente desperdiçou uma vida inteira sendo reticente ou sendo teimoso em relação a isso e nem se permitiu O direito à dúvida. o direito à dúvida, o direito a de se abrir para esse Muda tipo de situação? tudo, toda a sua visão de vida, de mundo, de vida, muda tudo, porque... Então você não precisa necessariamente admitir isso, mas assim, o mínimo que eu recomendaria para que as pessoas, né, que quem tá assistindo aí, o mínimo que eu recomendaria é o seguinte, cara, vai que esses malucos estão falando um negócio que é verdade, cara. Que algo faz sentido. Então o questionamento que eu deixo aqui é o seguinte, por que não? Por que não se abrir para isso, né? Por que não estudar, procurar conhecer um pouco mais? Se a gente tá dizendo aqui que é uma coisa que tem potencial de mudar a tua vida daqui para frente, e assim, quantas pessoas já fizeram essa virada assim de falar, cara, olha só, isso realmente faz sentido, eu vou estudar isso, eu vou mexer Mas- eu vou fazer autoexperimentação aqui e muda toda uma visão Mas de agora, mundo agora dali eu pra quero, frente, né? quero trazer uma questão para vocês. O que de fato, na história de vocês aí, mudou estudar Conscienciologia? O que isso mudou na tua vida? Porque, beleza, a gente pode trazer questões amplas aqui, questão de vida após a morte, uma questão, digamos assim, mais ampla, sobre um estudo filosófico, sobre questões de vida, mas o que na prática vocês enxergam assim, de principal mudou na vida de vocês? Poder estudar e aprofundar nessa questão das ferramentas dentro da Conscienciologia. Bom, acho que pra mim, pelo menos, o que mudou foi o ressignificar tudo que eu achava que de fato como o universo age, porque Da onde que você veio, Alexandre? Antes de Conscienciologia, qual que era a linha que você seguia? eu era espírita. Porque a minha história, resumindo, assim, bem resumida, é que tive uma tia que tinha um primo que estava dando muito assédio, sabe? Muito caso bem complicado, sabe? De agressão e possessão mesmo. E ali, minha tia procurando alternativa, procurou tudo que era lugar. E numa delas ela conheceu, na época, o curso de projeciologia. Minha mãe falou pra mim, falou, opa, vamos lá. Isso foi em 96. E aí eu comecei a fazer os cursos. E justo naquela época, eu já estava no movimento espírita, que eu entrei também. Porque nessas andanças, minha tia falou, ó, tem um lugar ali que é muito bom ali, um lugar de kardecista e tal. E eu comecei aos 15 anos. Então, e só que veja, eu sempre tive um paralelo entre espiritismo e conscienciologia. Porque eu ia no espiritismo, mas eu só lia conscienciologia e fazia curso de conscienciologia. Mas ali, eu falei pro pessoal da casa, ó, eu falei, eu queria trabalhar como médico. Ele falou, não, você tem 15 anos, você é só liberado depois dos 18. Esquece. Ela falou, não, mas... Aí eu insistindo, aí ela falou assim, tudo bem, o fulano vai não sei aonde lá no... Vai viajar lá pra falar com a federação, ele vai levar o teu caso lá, mas ó, não tem aquela expectativa, tá? Tá tudo bem. E aí o pessoal lá falou assim, ó, voltaram... Isso com 15 anos de idade. Com 15 anos. Aí, de repente, alguém voltou lá e falou, olha, tá me olhando diferente, pessoal. Eu falei, o que que foi? Ah, eles aprovaram, você pode começar a ser. Mas não podia. Eu falei, não. Eles só explicaram assim, no teu caso você trouxe bagagem. É o que a gente entende hoje, né, de preparação, né, curso intermissivo. Quer dizer, preparação antes de renascer. Eu falei, você pode começar. Eu estudei, com 15 anos já comecei a dar passe lá. Jogava energia nas pessoas e tal. E com 16 anos já fazia a tarefa mais nobre lá, que era me comunicar. A pessoa incorporava na minha frente, eles não deixavam me incorporar, porque eles falavam que isso podia afetar a parte do sistema nervoso. Então eu não incorporava, mas eu falava com quem estava incorporado ali, e conversava, e desassediava, que tirava a consciência doente que estava ali. E fazia isso toda semana, mas sempre lendo professores fazendo curso. Eu não sabia que dava para ser voluntário na época. E aí, no ano de 2000, que teve um curso lá que falaram que podia ser voluntário, eu sabia, eu falei, não, eu me senti em casa estudando esses assuntos. Porque lá é muito bom, era muito fraternal, muito assistencial, mas chegou numa hora que, tipo, eu sentia que eu ia fazer aquilo ali o resto da minha vida, eu não tinha como evoluir, não tinha como avançar. E aí, quando eu tive, nessa virada de 99 para 2000, a minha primeira experiência fora do corpo, que eu realmente estava deitado. Ele falou, hoje eu vou sair do corpo. Eu tinha feito um curso no dia que estava do IPC. Cheguei em casa, não, eu vou sair do corpo, vou sair do corpo. Aí naquela noite eu fiquei ali, não dormia, não vou dormir, eu não vou apagar, eu tenho que sair do corpo. Aí eu cansei, falei, vou virar de lado. Quando eu falei, vou virar de lado, eu saí do corpo, assim, rolando. Eu falei, saí do corpo, minha mãe não vai acreditar, pensei assim.
E fiquei ali no quarto olhando e eu não conseguia ter estabilidade, ficava meio boiando assim. O que é isso tá acontecendo? Aí eu voltei pro corpo sem apagar em momento, em um segundo, assim, a chamada lucidez contínua, né? Aí eu falei, não, isso aqui existe, isso aqui é muito mais sério. Lucidez contínua, você está dizendo então que você não perdeu em nenhum momento Não dormi, a não apaguei em lucidez. momento nenhum. A lucidez se manteve do começo ao Começo fim. ao Você, fim. você teve a experiência fora do corpo, voltou lembrando de 100% desse 100%. processo, assim, Eu saí do corpo sem apagar, dormi em nenhum momento, vi tudo aquilo, voltei. Aí eu voltei, meu corpo parecia um chumbo. Eu falei, não, eu vou sair de novo. Aí eu não conseguia mais rolar, entendeu? Como eu fiz aquela vez. Mas aqui, o que mudou pra mim foi justamente esse ponto de falar assim, não, eu já sabia que existe vida após a morte pelas coisas que eu tinha vivenciado ali. Mas é uma coisa é você acreditar naquilo, outra coisa completamente diferente é você sair e falar, caramba, eu não sou meu corpo. E a partir dali foi a virada de chave para não porque acreditava, como eu falei, já tinha tido outras comprovações naquele processo de conversações ali, mas é nesse ponto que as pessoas falam, né? A gente é totalmente diferente do espiritismo porque não tem intermediário. Você tem experiência por você. E aquilo é tão impactante que chega uma hora que se fala, olha, e aí você vai perder o medo da morte, você vai encontrar com outros seres, tem tanta coisa que você acaba fazendo. Você vai ser atacado e xingado fora do corpo, mas tá tudo bem. Você vai ver outros níveis que tem. Então esse tipo de vivência chegou uma hora que se eu tivesse ficado no espiritismo, não teria sido ruim, vamos dizer assim, porque era uma atividade fraterna. Eu ajudava muita gente lá. Mas, do ponto de vista do não te preenchia, autodesenvolvimento, vamos dizer eu assim. não preenchia. E do autodesenvolvimento teria sido muito pobre. Muito pobre. Eu queria fazer um comentário em cima disso. Pô, é muito legal teu relato aí, hein, cara. Eu não conhecia a tua história e aí, muita riqueza de detalhe. Resumindo, né? Porque tem muita mais coisa, mas Sim. Mas eu acho que uma coisa, um exercício legal pra gente fazer aqui e de como. A gente tá falando dessas diferenças aí, né, entre uma coisa e outra e tal. E eu acho que um exercício bem legal pra gente fazer aqui é o seguinte, né? Você pega relatos, assim, de experiências parapsíquicas e etc. Por exemplo, experiência fora do corpo, tá? A experiência fora do corpo é um tipo de fenômeno, de experiência muito interessante, porque, assim, existe relato disso, de experiência fora do corpo mesmo, espalhado por todos os continentes, em todos os momentos da história. Você encontra isso desde as sociedades tribais lá, você encontra relatos de experiência fora do corpo dos chineses antigos, dos hindus antigos, lá do pessoal da região mesopotâmica. Aí você pega egípcio. os egípcios, aí você pega o pessoal da Patagônia aqui na América do Sul, você pega o pessoal lá do Canadá, lá de cima, lá, os indígenas lá. Ou seja, existe relato de experiência fora do corpo em todos esses lugares. Qual que é a diferença entre esses relatos? Então, eu acho que esse é um exercício legal para a gente fazer, ou seja, é a gente separar o que é a mitologia que se cria em torno da experiência e separar o que é a experiência em si. Ou seja, vamos tentar encontrar em todas essas experiências que foram encontradas em todo o planeta, em todos os tempos, Tem ponto em comum. o que a gente encontra de ponto comum aqui. Porque cada uma dessas sociedades ou dessas comunidades, desses grupos que relatam a experiência fora do corpo, o que muda de um para o outro é que eles realmente colocam uma roupagem diferente, assim, uma interpretação, assim, eu encontrei a entidade tal, eu encontrei a pessoa tal, eu vi uma... Enfim, eles colocam uma roupagem, uma mitologia, uma crença de acordo com aquilo que é vivenciado naquela comunidade. Mas os relatos, do que a gente consegue extrair assim da essência do relato, é muito semelhante no mundo inteiro. Então, isso é uma das coisas que eu acho muito legal da Conscienciologia, porque o que acontece? Vai ter uma religião X lá que a pessoa vai fazer uma determinada prece para ter uma experiência fora do corpo. Na outra religião vai associar a saída do corpo com uma pedra. O outro vai sair do corpo girando em torno de uma madeira até ficar tonto e cair ter uma experiência fora do corpo. E tudo isso com rituais, com música, ou seja, cada um desses grupos, ele vai ter, assim, formas diferentes, mas, assim, envolvendo muito misticismo, rituais e todo... E muitas vezes o poder tá externo, né? É sempre assim, no objeto, é o poder... Ou vai tomar uma substância Exato. que vai fazer você sair do corpo. E o que eu acho legal da Conscienciologia, nesse ponto, é que a Conscienciologia tenta eliminar tudo isso. Então esquece, você não vai usar
Tirar colar a tal. roupagem, né? Você vai tirar a roupagem, você vai tirar o que a gente chama de muletas, né? Você não vai ter uma muleta para ter essa experiência, você vai direto na essência da experiência e tentar ter a experiência fora do corpo, independente da prece, independente do amuleto, independente da pedra, independente da música, independente da substância. Você vai entender que aquela experiência é universal, em todos os lugares do mundo que se relata essa experiência, acontece de uma forma muito parecida. Só que eu não preciso de intermediário, você estava falando da questão do espiritismo ali, eu não vou usar nem intermediário, nem objetos, nem rituais, eu vou direto na essência do que é a experiência parapsíquica, eu vou direto na fonte e vou vivenciar isso por conta própria, sem precisar de fatores externos, sem precisar de intermediários. Isso eu acho uma das coisas mais positivas que a gente tem na Conscienciologia. Tirar o misticismo, tirar o dogmatismo, tirar essa roupagem toda e vamos direto na essência da experiência. Vamos trabalhar a energia? Vamos. Eu não preciso botar um mantra para trabalhar a energia. Eu não preciso de alguém vir aqui trabalhar a energia para mim. Eu posso fazer uma técnica, aplicar o estado vibracional através da minha vontade. Nada além da vontade. Não preciso de um fator externo para Não isso. precisa ter algum médium, algum escolhido para limpar minhas energias. Cara, isso eu acho uma das coisas, dos maiores diferenciais da Conscienciologia. Porque imagina, vamos pensar o seguinte, tá? O exemplo que o Alexandre trouxe aqui do próprio espiritismo. Eu também já fiz trabalho voluntário em centros espíritas e tudo mais. Pô, ia lá, tomava um passe e me sentia muito bem, por exemplo. Mas vamos imaginar o seguinte, tô aqui, vou lá no centro espírita, tomei um passe. Me senti super bem, assim, tipo, tô limpo aqui, tô bem com as energias. Vou, sair, tenho um estresse no trabalho, alguém me fecha no trânsito. Já ficou aquela irritação. Putz, vou ter que esperar mais uma semana para poder ir lá encontrar o médium que vai me tirar essa questão. Tira minha autonomia. E se aquele médium não estiver lá, e se aquele centro espírita fechar, vou depender daquilo? A grande questão que para mim fez muito sentido e que me ajudou muito nesse estudo da Conscienciologia foi a minha autonomia. Eu, por exemplo, fazer o estado vibracional, me dar meu auto-passe. Eu não preciso de ninguém me fazendo isso. Eu posso, por mim mesmo, trabalhar minhas energias e ficar bem. Eu mesmo consigo estudar por mim mesmo. Eu mesmo sou pesquisador, sou pesquisado, eu mesmo sou a pessoa. Não precisa de ninguém de fora me dizer o que é certo e errado. Né? Exato. Agora, vale lembrar nesse tipo de relato que você trouxe, que isso não significa que a gente vai fazer a nossa caminhada sozinho. Exato. Né? Eu acho que vale a pena pontuar isso. Não quer dizer que, então não preciso de ninguém, eu vou fazer tudo. Não, a gente vive em grupo e a gente evolui em grupo, nas Claro. interações, nas trocas de experiência, né? E Por isso é que não fundamental. falo, por isso que não Mas o problema que eu vejo nessa lógica que é trazida do espiritismo, assim, vamos colocar aqui, das religiões de um modo geral, é essa dependência que você cria de não ter essa, assim, a religião, para a religião, não interessa te dar essa autonomia. Esse é um ponto importante. Não te interessa. Não interessa para a religião ou para a autoridade que está lá dar essa autonomia para o outro. Eu quero criar essa dependência porque assim eu vou ter ali os meus fiéis embaixo da minha asa. Né? Então eu acho que esses pontos assim são bem relevantes. dá também poder, pra né? trazer. É o poder. E historicamente sempre foi assim. Poder e em muitos casos até dinheiro, né? Exatamente. Não, sem contar, se a gente for olhar assim, historicamente falando, o parapsiquismo, esses fenômenos também criaram muitas linhas do conhecimento. Quantos, por exemplo, não tiveram uma chamada expansão de consciência? Nós, né, temos um fenômeno que a gente conhecido como nirvana, samadhi, o samadhi. A gente fala da cosmoconsciência, que a pessoa se sente unida com o universo. Tem casos de que a pessoa tem isso, ela está lá e ela se sente que ela e o universo é uma coisa só. Tem pessoas que no estado meditativo pode ter isso. Imagina uma pessoa que de repente tem isso, ela fala, gente, eu sou Deus, porque eu sou escolhido, porque eu e o universo sou uma coisa só. E a pessoa volta com aquela informação, aquela distorção, cria lá uma religião, uma seita, uma linhagem para dizer, não, Eu sou o caminho. eu sou o caminho, entendeu? E muitas vezes, por quê? Porque ela teve uma má interpretação de um fenômeno que foi legítimo, que foi correto, que foi muito E um forte. fenômeno universal. Universal. Que muita gente relata ao longo da Sim. história Porque- e vários Porque a relatos. gente para pensar, nossa sociedade ela foi construída na base das construções de significados. Então tudo depende da construção de significado que a gente dá para as coisas. Por exemplo, assim, como você falou, um fenômeno objetivo. Só que eu vou lá e a tradução para isso chega o pastor, não, você viu Deus, você viu Jesus, você viu não sei o quê. Então vira aquela construção de significado. Mas eu acho que o ponto que você trouxe ele é muito interessante, que se a gente estudar diferentes lugares espalhados pelo mundo inteiro, muitas pessoas já tiveram experiências parecidas e nunca tiveram contato entre si
e relataram o cerne da questão. Claro, deram roupagem diferente, mas demonstram que... A descrição do fenômeno em si é praticamente igual. Mas aí ela fala assim, eu tive uma experiência assim, eu saí do corpo, olhei, vi isso. Aí encontrei a figura, o santo tal. Pô, mas peraí, o outro cara lá do lado do mundo teve uma experiência igual, só que em vez do santo tal, ele encontrou o Deus tal. Então você vê assim que o que muda, né, é essa roupagem e o misticismo que tem em torno dessa experiência. Mas o relato em si, Alexandre, você estuda EQM. Você nos relatos que você Várias estuda, provavelmente culturas você deve ver essa semelhança. Mas aí a pessoa ali interpreta que viu determinado santo, ou determinada entidade, de determinada religião, mas o fenômeno em si tem muita coisa parecida que dá para extrair desses fenômenos, né? Tem. Por exemplo, o Raymond Moody, que foi o grande precursor e divulgador da EQM, ele inicialmente ele listou 15 pontos em comum. Então tinha 15 pontos que toda EQM tem. Então é a saída do corpo, é o túnel de luz. Por exemplo, uma coisa que se fala muito pouco, mas que é muito forte, é a sensação de paz que a pessoa tem. Então ela tem uma sensação de a paz absoluta, uma coisa que ela nunca sentiu na vida. Então só aquela emoção, naquele nível de fraternidade, de paz, naquela conta, já seria algo assim estarrecedor. Mas mesmo tendo todos esses 15 iniciais, vamos dizer assim, né? Tem a questão da fronteira. Se ela passar uma linha, ela sabe que ela vai morrer, uma ponte, uma porta. É algo simbólico que eles criam, mas a pessoa sabe que ela vai se posicionar, que se ela atravessar tal coisa, ela não volta para a vida. Mas apesar de todos esses segmentos, a EQM ela tem um caso que ela é temática. Então eu digo assim, não é para ofender ninguém, mas por exemplo, uma criança que adora o Buzz Lightyear, ou ela vai ter uma festa de aniversário temática do Homem-Aranha, por exemplo. Ela é do Homem-Aranha. O bolo do Homem-Aranha, né? O efeito do Homem-Aranha. Uma menina que gosta do Frozen vai ter do Frozen. A EQM, ela é exatamente nesse sentido, ela é temática. Então, mesmo tendo essas características, se a pessoa ela adora, por exemplo, filosofia, ela vai para locais onde tem prédios com estátuas gregas, com pilastras, com livros. Cara, isso é muito interessante. Se a pessoa é religiosa, ela vai ter um contexto que ela vai ver santos, ela vai ver pessoas parecidas com Jesus. Alinhado com aquilo que ela passou acreditando a vida É toda, né? temático para ela se sentir bem. Não é que ela está vendo a realidade do universo, ela está vendo um pedaço da realidade misturado com aquilo que ela se sente bem. Como uma festa infantil que eu falei, não para ofender, mas que é... Você diz, por exemplo, que eles preparam, mas quem que são eles? Assim? Geralmente são os amparadores, porque a EQM, diferente de uma experiência fora do corpo, você não tem autonomia. Eu quero ir para cá, eu quero ir para lá. Você é um mero espectador. Há todo um Tem enredo um que vai... teatrão ali, É um né? teatro que vai se São essas desenrolando. consciências que estão do Sim. extrafísico que fazem isso que estão relacionados com esse processo que a pessoa está passando. Exatamente. Um Existem budista vai ver até coisas relatos, budistas. né, Alexandre, assim, de situações que, por exemplo, a pessoa tem acesso à informação e que, por exemplo, ela estava indo por um caminho na vida dela que o resultado, assim, não ia ser legal. Ela estava indo num caminho, ou seja, ela estava indo pro precipício. E aí esses amparadores que você comentou, O ser de luz, o eles Mercúrio, assim, cara, se a gente não fizer alguma coisa muito forte aqui, muito significativa na vida dessa pessoa, ela vai cair do precipício. Então vamos criar um evento, uma situação aqui, e aí Vai ser impactante. para ser impactante. Então aí ela vai passar por um acidente, alguma coisa, e já tá tudo preparado esse cenário, esse teatro, para a pessoa vivenciar aquilo. Mas vamos pensar o seguinte também, não é que os amparadores criam um acidente, geralmente eles aproveitam uma circunstância que a própria pessoa pode se desorganizar ou uma patologia da vida dela para que, tipo, espremer, fazer do limão uma limonada, entendeu? Sim, porque o ideal não é ter EQM. Não, inclusive muitas pessoas boas que mereciam ter essa informação não passam por uma EQM e elas acabam morrendo no desvio, sabe? Elas têm uma vida incompleta. Então, a EQM, ao que dá a entender é o seguinte, em determinados casos, eles aproveitam aquela circunstância, aquela fatalidade que aconteceu para dar uma chacoalhada na pessoa e dizer, ó, como é que é? Vai ou não vai? Vai ou racha, entendeu? Mas não que eles vão falar assim, não, a gente vai quebrar o freio dessa pessoa aqui para ele ter um acidente, se quebrar, e a gente vai... Não, Faz sentido. eles não fazem acidente. Mas... Seria meio esquisito, realmente. Não, e tem casos Vai que não dá, quase, né? tem casos que são tão impactantes. O que me impactou, por exemplo, uma possibilidade que eu não sabia, que eu vi vários relatos assim, de pessoas que tentaram abreviar a própria vida. Com medicamentos, o método que for. E ela teve assim, uma EQM que você fala, cara, isso aqui é de alto nível.
e a pessoa olhar e falar, pois é, eu vi que eu tava fazendo uma besteira. Em muitos relatos, a pessoa realmente tem um processo de tomada de decisão ali, né? Sim. Ó, Ó, você tá fazendo isso, chega seja uma entidade, o que seja, ó, você tá fazendo isso da tua vida, você tem a escolha aqui. então, né? mas não é contraditório alguém que está tentando tirar a própria vida e falar, essa pessoa não tem mérito para ter uma experiência dessa. E algumas têm. Até essa eles utilizam daquilo para mostrar e falar, meu amigo, vamos acordar. Então, porque para mim foi assim, não, uma pessoa tentando tirar a própria vida, o que é? Que eu vou dar, Eu já fazer um vi, negócio para ela? Não. eu já vi relatos Totalmente assim, boa. por exemplo, uma pessoa que passa por um acidente e sei lá, perde as duas pernas. Então ela vai para essa experiência de EQM, para esse teatrão, e aí o que que acontece? Chega lá o amparador dela e fala assim, olha, explica tudo, tá acontecendo isso. Olha lá você teve um acidente, você perdeu as duas pernas, você tem a escolha. Ou você passa pro lado de cá e aceita a sua morte, ou você vai voltar com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, você vai poder ressignificar toda a tua vida a partir de agora, mas saiba que vai ser difícil. Você vai estar sem as duas pernas, você vai enfrentar essa e essa e essa dificuldade, e muitas pessoas optam por voltar, mesmo sabendo da dificuldade que vai enfrentar, assim, que não vai ser nem um pouco Se a fácil. gente não voltou, a gente não tem É. conhecimento. Mas vale frisar também que a Verdade. possibilidade de voltar não é para todos, parece que é a minoria dos casos. A maioria é assim, você tem que voltar. Não, não quero voltar. Vai voltar. Não, mas não é minha hora, não. Você tem que, eu falo que a frase mais dita na EQM não é a sua hora, você tem que voltar. Eu tava assistindo esses dias lá. Mas muitos têm a opção, você quer voltar ou quer ficar? Aí tudo bem. Estão colocando isso. Na verdade, a gente já tem muitos filmes, né? Acho que, inclusive, é legal um tema pra gente falar sobre alguns filmes que retratam essas coisas. Eu tava realmente assistindo esses tempos aí, esse novo filme do Guardiões da Galáxia, e eles colocam uma IQM, assim, assim, intacta, do mesmo jeito que acontece. Quase a pessoa tá lá, no caso. Doutor Estranho também, né? Fala sobre Sim, experiência fora do é corpo, que quer essas dizer, coisas elas estão tão presentes aí na cultura, nas culturas, que eles começam a retratar em filme, assim, né? E eu fiquei chocado, falei, cara, é uma EQM, assim, muito bem feita, Mas assim. pena que são vistos só como sendo algo. fictício. É entretenimento. É Tem uns fictício. filmes Mas que é um eles se começo, né? propõem, É o começo. É um começo. Tem gente que fala aí não estranha, né? que o Steven Spielberg faz filme de ET aí pra preparar um dia pra Tem estranhamento, eles, né? para preparar a humanidade pra um dia eles pousarem ali no Cara, Central Park. mas tem tanto filme com um nível tão aprofundado das questões que a gente estuda de parapsiquismo que não tem como pensar, pô, essa galera que fez esse filme tem que saber alguma coisa. Não, Tem que ó, entender. fica aí o aviso pra quem tá assistindo. Vai ter um episódio sobre Sobre isso. filme. A gente Legal, vai hein? trazer filmes que abordam a vida após a morte. Show. Vamos, já fica aí um pequeno spoiler. Não, falando até de vida após a morte, acho que um ponto que eu acho muito legal é que as próprias experiências de quase morte, se a gente for olhar, elas traduzem. Não, porque eu falei que porque eu estudo bastante, mas a própria experiência fora do corpo também mostra isso. O quanto que a gente ainda é ignorante em relação a gente mesmo, né? Então, porque quando a gente fala de autoconhecimento, ainda ou a gente cai no viés muito esotérico, no viés de autoajuda, que também ficou muito mal falado nos últimos tempos. Isso é autoajuda, isso não serve para nada, mas assim, o que tem de possibilidade de você entender quem você foi, o que você fez, quais as suas amizades. Então, aquelas perguntas clássicas, né? Quem somos, da onde viemos e para onde vamos. Os fenômenos, como a própria experiência fora do corpo, ela pode dar esse viés. Então, imagina você pensar, parei, mas antes de eu nascer, onde é que eu estava? Mas eu pergunto para a criança, falei, onde é que você estava antes de você nascer? Ela fala, não, na barriga da minha mãe. Não, antes de você estar na barriga da sua mãe, onde é que você estava? A criança fica assim, não, mas... Sabe aquela pergunta que ela nunca, jamais sonhou em ter? Pergunta. Então, você começa a entender que a sua realidade, ela antecede a vida humana. Mas o legal é isso, não é uma coisa tão filosófica. Então, amparadores ou mentores, benfeitores extrafísicos, quem que te ajuda? Você tem uma amizade? Você tem alguém que te orienta? Alguém pode falar, acredito no santo, então nasci no dia tal, deve ser o santo, não sei das quantas. Mas isso é muito filosófico. Mas aí, você já pensou em conversar com alguém? Perguntar, trocar ideia? Inspirações, insights Não, e mesmo conversa, fazer uma pergunta e ter uma resposta. Então, esse viés, ele muda totalmente, porque você sai do campo da teoria e você entra num processo de autoconhecimento muito profundo, para entender a sua e realidade. consegue ter benefícios, benesses e vantagens bem práticas disso, né? E, assim, aplicáveis ao dia a dia, né?
Sim, sim, com certeza. Inclusive para questões, né? Um tempo atrás eu estava meio questionando, assim, o amparador, estava conversando com o amparador e falei assim, e o Brasil, essa questão de política, essas questões todas, né, tão complicadas que o país vive já há um bom tempo, e aí eu falei assim, mas o amparador, eu perguntei assim, diretamente, falei, por que o Brasil não tem jeito? Como é que essas questões aí sempre parece que piorando? Ele só respondeu assim, olha, o brasileiro só colhe aquilo que ele planta. Tá tudo certo, não tem nada que reclamar. Aquele foi um tapa, né? Eu fiquei uns 2 dias pensando aqui. Quer dizer, a gente tá aqui no meio, mas no fundo a gente só tá realmente tendo o efeito do que a gente tá fazendo, né? Então isso é complicado. Agora, isso que é legal, você poder interagir às vezes com um amparador e poder ter informações. Porque se não for assim, E assim, né, isso a gente acabou falando sobre vários assuntos, várias abordagens diferentes aqui hoje, e acho que esse era realmente o propósito desse primeiro episódio, para dar assim um gostinho aí pro pessoal que está assistindo de temáticas que a gente vai estar trazendo semanalmente aqui, né, assim, vamos dizer que a gente deu uma pincelada em vários assuntos aqui, e agora a gente vai, a partir da próxima semana, a gente vai começar a trazer convidados. A ideia é que venham convidados especialistas em cada um desses pontos que a gente trouxe aqui, né? Experiência de quase morte, EQM. Pô, vamos trazer gente aqui que já vivenciou isso, que já passou por uma experiência de quase morte. Experiência fora do corpo. O Eduardo trouxe aqui a experiência dele, mas quantas pessoas aqui da Conscienciologia já tiveram experiências que vão poder sentar aqui e contar a experiência, né? vida passada. Vidas passadas, ou sobre trabalho com energia, sobre questões assim. O Gabriel, que é do meio médico, aí está estudando para se formar em medicina, e quantos relatos a gente não tem de médicos que usam essas experiências parapsíquicas e esse sentido extrasensorial, o sexto sentido, na sua prática como médico, né? A gente até tem uma escritora de um livro ali da Conscienciologia, que ela fala das experiências parapsíquicas de uma pediatra. Então ela conta assim, Vivências parapsíquicas. vivências Tem, parapsíquicas de uma tem na pediatra UTI também, tem na gente que vem. UTI. Então, essa que fala da pediatria é uma amiga nossa aí da Conscienciologia, Jovilde, que ela tem um baita de um parapsiquismo, e ela usava isso na medicina ali, no dia a dia dela com as crianças, usando isso para, inclusive, ajudar ela a chegar em diagnósticos que não eram tão fáceis assim de chegar. Então, vinha um raio-x, ela não. Eu tô sentindo que tem alguma coisa a mais. Vamos tentar mudar um pouco esse ângulo aqui. Pum, daqui a pouco pegava e ninguém entendia como que ela tava. Da onde que veio essa inspiração, esse insight dela, mesmo assim, o exame dando uma informação para ela, ela não confiava naquele exame, porque tinha uma confiança de alguma informação além que vinha para ela, né? Então, quer dizer, na prática da medicina tem muitos relatos desses. Então, a gente deixa o convite aí para todo mundo que siga acompanhando aqui os nossos episódios, os nossos debates, que a gente vai estar trazendo muita coisa interessante para vocês aí, né? Inclusive, aproveitando, se inscreva no canal, né, para receber novos vídeos, para saber quando a gente for também fazer nossas conversas online, para poder, quando tiver, nesse caso, mandar perguntas, interagir com a gente. Então, né, é importante se inscreva no canal, porque você vai fazer toda a diferença para um conteúdo novo que você vai poder ter aí, que não vai se encontrar em qualquer lugar, né? Muito bom, pessoal. Então, até o próximo ConsciencioCast. Agradeço aí também. Valeu, valeu. Um abraço a todos.